Boa noite! Que show, que legal ter você aqui com a gente. Mais uma noite juntos, né? Fazer da sua noite aí algo mais divertido, fazer a tua noite aí um pouquinho mais cheia de informações, de fofocas também, né? Porque a gente não deixa de falar aqui de fofoca do pessoal aí, dos famosos, o que eles estão arrumando de encrenca jurídica, né? Porque, gente, se tem um povo que gosta de encrenca, é esse povo famoso, não é não? Bom, mas a gente fala tudo isso aqui pra você à noite. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho eu vou olhando aqui no chat, vai dizendo aí de onde você tá falando. E lembrando, já até quero pedir pra você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve logo aí no canal, se inscreve e ativa sininho, porque sempre que eu enviar um vídeo, você vai saber aí, já fica ligado em todas as matérias, em tudo que a gente mandar aqui. E também, pra falar comigo aqui no chat, você precisa estar inscrito. Então, já aproveita, se inscreve, ativa sininho e já vai dizendo de onde você tá falando, que eu quero saber exatamente de onde você tá falando. Sozinho nunca, do meu lado ela, Suelen Colombo. Fala, Su, e aí? Boa noite, é um prazer estar aqui novamente. Ai, que bom, o prazer é sempre meu, na verdade, né? Eu é que tenho sorte aqui de encontrar vocês sempre. Você tá bem? Passou bem essas semanas? Bem, graças a Deus. Tudo certinho? Bem, tudo certo. Então tá bom. Bora lá. Do meu outro lado, ela, que tem o nome da minha avó. Eu acho da que você minha nem sabia. também. Ah, da minha mentira. Também, tô falando. Nossa, quando eu, assim, Filomena, eu fiquei emocionado de falar com a Filó, na verdade. Que eu amava a minha vozinha. E aí, Filó? É um prazer estar aqui novamente com você. Muito obrigada pelo convite. Um prazer conhecer os colegas. E hoje vamos arrasar e detonar, hein? Você tá com cara de que tá envergonhada hoje. Nunca! Tá tensa. Nada de tensa. Nada disso? Boa. E ao meu lado aqui também, né? Pra aumentar aqui o time masculino aqui, porque de mulher o negócio tá bom aqui. Agora masculino também. Ele, meu grande amigo Douglas Calvo. Fala, Douglas. Fala, Afonso. Mais Belê? uma vez, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre Imagina. conhecendo gente nova, discutindo sobre temas. Uma delícia estar aqui. Obrigado, valeu. Tá andando muito de moto aí? Tá passeando bastante? Sim, sim. Amanhã não, domingo já tem passeio, amanhã também. Passeio também? É isso aí, ó. Tem passeio de moto. Gente, é isso aí. Então agora a gente vai começar a falar aqui dos temas que interessam pra vocês aí, do que vocês querem saber de verdade. E a gente começa falando aqui de sertanejo. Sueli, você gosta de música sertaneja? Você tem cara de que dança sertanejo. Ah, eu gosto. Sério, tem cara. Eu gosto. Eu adoro também. E você vai nas baladinhas sertanejas? Não, aí já é demais. Já é demais. Eu só gosto. E você, Su? Filó, já todo... Imagina. O problema é o aperol aqui. Não. Ah, eu amo sertanejo. É o estilo de música que eu mais gosto. Mentira. Sim. O sertanejo tá em alta, né? As pessoas estão gostando bastante de sertanejo. É Eu vejo cada maravilhoso. vez mais, assim. Adoro sofrência. Muito bom. Eu não sofro, eu sou alegre, então tá bom. Você gosta, Douglas? Ou você é do rock só? Ah, eu sou do rock, mas quando eu bebo eu gosto de tudo. Tá tudo válido, tá valendo válido. de tudo, entendi. Bom, então vamos falar de sertanejo aqui. O sertanejo Zé Neto, sabe o Zé Neto? Pois é, entrou com ação contra ela, que é nossa cliente aqui. Ela tá sempre aqui no nosso podcast, a Luísa Mel. Mas, gente, o que a Luísa Mel aprontou dessa vez? Dando uma lidinha aqui, ó. Ativista acusou o artista de maus tratos aos animais durante uma romaria. O cantor tá pedindo uma indenização de 30 mil. Na verdade, eu não sei, eu lembro de ter visto a cena do Zé Neto em cima de um cavalo, de um jegue, de um burro, né? Ele tava lá em cima do bichinho, falou que ia ter Aparecida em cima do burro, alguma coisa assim, e a Luísa Mel ficou louca. Ué, quer ir? Vai a pé, mas não vai subir no bicho e tal. E aí a encrenca começou, e aí parece que ele entrou com a ação. Eu vou ler a matéria aqui pra vocês entenderem melhor. Ó. A apresentadora e ativista Luísa Mel vai enfrentar uma nova briga judicial, né? Antes as ações dela era contra o marido, contra o médico, porque fizeram uma lipoaspiração nas axilas dela, né? Agora o cantor Zé Neto, aqui da dupla com o Cristiano, está processando a famosa defensora dos direitos dos animais depois de uma série de publicações feitas por Luísa em suas redes sociais. Nas postagens, ela acusa o artista de maus tratos aos animais durante uma romaria organizada pelo cantor. Então, na verdade, é só por maus tratos. Vamos entender o quê? Para pagar uma promessa, o cantor organizou uma caravana que saía de Camanducaia, do interior de São Paulo, e seguiu até a cidade de Aparecida, onde fica a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Na romaria, o famoso percorreu o trajeto montado em burros. Revoltada, a ativista correu nas redes sociais e criticou a atitude, né? Mas ele negou qualquer tipo de maus tratos. Diante dos ataques da apresentadora, ele entrou com uma ação na justiça pedindo não apenas uma indenização por danos morais de 30 mil, como também a retratação pública de Luísa Mel. A defesa do cantor sertanejo também solicita que a ativista seja proibida de divulgar inverdades a respeito do famoso. Eu não vou ler o resto ainda, só vou tecer os meus comentários e passo pra vocês. Eu, particularmente, não acho que ela
falou alguma inverdade a respeito do famoso. Ela simplesmente se colocou contra a atitude dele fazer uma promessa e colocar um animal pra cumprir junto com ele. Porque você quer fazer uma promessa? O que ela disse é o seguinte: faça você a promessa. O jumento, o burro, o seja lá o que for, ele não fez promessa alguma pra ter que cumprir com você. Basicamente foi isso que ela disse. E ela fala dos maus tratos, acredito, pensando que o animal andou não sei quantos mil quilômetros aí, não sei quantos quilômetros, sol quente. Deve ser sofrido pro animal, vamos ser sinceros. Então eu acho que o ponto de vista dela é esse. Agora, eu não sei também o que ela exatamente falou. Agora, seja lá o que ela falou, será que cabe uma indenização dela em face dele porque ele fez a promessa com o burro? Ai, Afonso, tá muito complicado atualmente, né? A gente prega aí que a gente tem direito à expressão, a falar qualquer coisa, e de repente a gente se vê aí penalizado, ninguém pode falar mais nada, só determinadas pessoas podem manifestar opinião. Tá muito complicado. Compartilho da mesma opinião que a sua. Ele fez o voto, ele deveria ir a pé também, igual ela. Entretanto, falar que ele maltratou... Mas desde que o mundo é mundo, as pessoas andam de burro. As pessoas andam a cavalo, né? Enfim. É a mesma coisa que, de repente, você quer virar vegetariano, né? Pra não comer animal. E ok também, mas agora daí você falar que é errado que alguém coma... Porque, vamos dizer, é questão de costume. Eu acho que assim, Exatamente. Andar com o burrinho e tal, beleza. Você não gosta, não anda. Mas quem anda não é proibido. Não existe uma proibição hoje que você não pode mais, né? Exato. Não existe essa proibição. E aqui, ó, e ainda vou só falando, o que ele se defendeu aqui? Que 2 veterinários acompanharam a caravana e todos os animais passaram por uma série de exames antes do início do trajeto. Então não tem maus tratos. Né? Nenhum, só que é o que a gente tava falando agora. Eu não posso mais falar nada, porque se eu Não falar posso falar ou fazer. Não posso nem fazer um comentário. Tudo bem, é famoso, você vai pôr no Instagram, não sei aonde, todo mundo vê. Mas é um comentário. Mas será que as pessoas não estão julgando demais o outro? O que ela tem que se meter com a romaria do outro? O cara fez a promessa dele. Se ele tá com burro ou se ele tá sem burro, o que ela tem que se meter? Ué, mas sinceramente. Concordo com você, mas ela tem o direito de achar o que ela quiser. Mas só que a gente acha e sai falando, então. sendo que nós somos pessoas públicas e estamos falando aí e tem um monte de gente vendo. Então, assim, até que ponto tá certo também ficar falando tanto da vida dos outros? Deixa as pessoas. Não, concordo 100%, mas eu não sei se vai dar alguma coisa esse processo, não. Eu acho que não dá Porque nada. ela não isso. falou pra falar que ele era um... ela não ofendeu. Não ofendeu ele, assim. Não sei, eu não sei se ela falou alguma coisa que ofendeu, né? Ela expôs, Eu li, né? ela só Ela comentou. aproveitou a oportunidade para lacrar, né? A gente chegou num momento, eu acho agora, de saber qual é o limite da opinião, né? Porque tanto num aspecto como esse, trivial, como Sim. na política, a questão da opinião está muito... Tá muito sensível, né? As pessoas não sabem mais qual é o limite de onde eu posso falar. Agora mesmo eu posso ser julgado porque eu estou contra... Por exemplo, eu não estou contra o Zé Neto. Porque é o que você disse, desde que o mundo é mundo, a romaria existe. Os animais Pra ele estão aquilo faz sentido. Exato. Né? E tá bom, se o burro não for utilizado mais para isso, vai fazer o que com o burro? O burro sempre teve isso, quer dizer, não é porque ele vai ficar acabado de carregar alguém, etc. E tal. Eu quero dizer o seguinte, assim como ela tem o direito de ter opinião, ela tem que tomar cuidado para que essa opinião também não rentabilize para ela, que não seja uma coisa oportunista. Como é o caso aqui, né? Exatamente o que eu vejo, entende? Primeiro, eu acho que ela ofendeu ali. Tudo bem, ele quer pagar a promessa, manda ele ir a pé. Sim, mas ele quis fazer do jeito tradicional, que é assim. Tem gente que vai de moto, tem gente que vai de bicicleta, tem gente que vai a pé. Ele quis ir no lombo do burro. Eu acho que tem que tomar cuidado e a gente tem que aprender, tá aprendendo na sociedade qual é o limite da opinião. Né? Para que aonde você Mas será fala que tá você não... aprendendo, Não, Douglas? nós Cada estamos... dia tá pior. Cada dia é uma história. Agora a pessoa subiu no burro, a outra tá enchendo o saco. Então, na verdade não estamos aprendendo. A gente está num momento crítico que No topo, né? Acho que a gente tá no pior momento. Tá no momento de histeria, né? De tudo agora, eu falar que o Zé Neto tá certo, vão falar, não, o Douglas está expondo, então, a Luísa Mel porque ela tá certa. Então, a opinião do Douglas ele é politicamente incorreto. Não, eu acho que tem que entender
até onde eu posso falar sem ofender e onde eu tô falando também sem lacrar. Vamos ver se ela ofendeu ou não ele? Olha aqui, o que o pessoal aqui da defesa dele fala o seguinte, que o vídeo que ela fez, segundo a defesa, mais do que simples críticas ao autor, construiu uma narrativa totalmente inverídica e absurda. O cantor Zé Neto resolveu fazer a promessa, mas quem vai pagar é o burro. Ah, que é o que ela fala, ó. O cantor Zé Neto resolveu fazer uma promessa, mas quem vai pagar é o burro. Errado, né? Ela lacrou. Quem vai pagar é os dois, o burro também. O animal será obrigado a andar 1.180 km com o cantor montado nele. Obviamente fiquei indignada. Se a promessa é um sacrifício que a pessoa vai fazer, qual o sentido em condenar o animal a pagar? Questiona a ativista. Por que não vai a pé? Por que não vai de bicicleta? Por que não ajoelha no milho? Não tá errada. Sim, mas é uma sinalização de virtude um pouco... Mas não tá errada. Não tá errado. E não falou, e não ofendeu ninguém aqui. Ela só disse o que ela acha, aqui não houve nenhuma ofensa. Ela subiu nos ombros dele pra aparecer. Pode ser. Né? Mas aí é outro julgamento também, não seria? Sim, que eu posso ser julgado por isso. Mas é uma sinalização de virtude Mas agora... oportunista, porque se o burro não estivesse lá, ele estaria onde? Ela está preocupada com todos os outros burros onde estão passando fome no Nordeste. Por que ela não se preocupa com esses? O outro burro, né? Com outro burro. Porque esse burro tá alimentado, Tá né? alimentado, veterinário, cuidado diário, etc. Então, mas aí Dois veterinários. Mas, Douglas, agora vem a pior parte. Aqui não abaixamos a cabeça para exploradores de animais, nem para machistas escrotos. Julgamento. Pronto, aqui, aí- aqui ela errou. Então até antes, quando ela Tudo disse bem. porque você não ajoelha no milho, porque você faz, porque deixa de fazer, beleza, Luísa. Agora, aqui não abaixamos a cabeça para exploradores de animais. Nem para machistas escrotos, reforçou a famosa. nossa. O processo aponta ainda que a apresentadora usou imagens de configurado. cavalos feridos e mortos, inclusive de um animal que foi jogado em uma ponte de tal maneira que geraram impressão no público estarem ligados à romaria do qual o requerente... Na ação, a defesa anexou diversos documentos de exames que comprovariam a saúde do animal. No texto, o sertanejo ainda ressalta que as falas de Luísa Mel repercutiram de maneira tão negativa que diversos comentários depreciativos e incitadores de discurso de ódio. Sim, porque tem gente que pode matar um cara com os negócios Sim. desses. Pode. O povo é doido, né? Começaram a surgir na aceita. Diante da situação, o Zé Neto pede que a apresentadora remova os vídeos, perfeito, além de uma indenização por danos morais. Eu acho que agora, considerando que ela falou macho escroto, explorador de animal, também, eu acho que agora A edição do vídeo com outros cavalos Faz sendo jogados no sentido. precipício. Justifica. 30 Indenização mil até é baixo, pouco. faz sentido. 30 mil é pouco. eu acho que o que tá Pra ela é faltando no pouco. mundo é empatia. Se coloca no lugar do outro, antes de falar do outro, pense em você, sabe? O que você acredita, o que você acha que é certo, não é o que o outro acha certo, o que o outro acredita. Tem gosto pra tudo, se não for, né? Eu acho que é bem isso. E crença, né? Cada um acredita numa coisa, outro acredita que tem que ir no burro, outro acredita que tem que ir na moto. Que saco, deixa o cara ir no burro dele. Sem se meter. Alguma colocação mais? Eu acho que... Eu acho que se seguir nesse caminho, até a moto vai ser julgada. Eu tô poluindo o ar, que as pessoas estão respirando. Vai chegar nesse ponto. A Vai lá, histeria eu vou fazer uma pergunta. Esse processo vai ser procedente ou improcedente? Procedente é quando ganha e improcedente é quando perde. Eu vou falar 1, 2, 3 e já, vocês têm que dizer na mesma hora. Esse processo vai ser procedente ou improcedente? 1, 2, 3 e já. Procedente. Olha o nosso júri aqui. Foi unânime. já disse. Unanimidade. Luísa Mel vai ter que pagar essa conta. E foi pouco ainda, que ele pediu 30 mil, é pouco. Eu pouco. pediria mais de 100 mil. Ela pode. Ele ficou com medo da Será que sucumbência. pode? Ela ganha dinheiro com o quê? Com mídia. E eu acho que ela não ganha, gente. Aí eu já falando. Você Com acha que ela isso. ganha? Com É porque eu não vejo ela fazer nenhum trabalho. Eu vejo ela gastar dinheiro com ração, com os animais, essas coisas. Com mídia, bastante. Ela Ela aparece nos programas, É? etc. Bom, doutor Afonso, aí vem uma pergunta aqui. Trabalho numa gráfica e meu salário na carteira é de R$ 2.500. E por fora recebo mais 500, olha só. Atualmente estou cumprindo aviso prévio. Minha dúvida é, o valor que recebo por fora vai fazer parte do meu salário na somatória das minhas verbas rescisórias? Bom, se vai ou não vai, aí a gente vai ter que perguntar pro seu patrão. Mas o correto, doutor Douglas? O correto é fazer. O salário dele não é 2,5, é 3, né? Certo. Então, agora se vai ou não, provavelmente não vai, né? Porque é critério, é decisão do chefe dele, né? Normalmente em casos como esse, né, o patrão acaba fazendo a rescisão do por dentro, a rescisão do por fora, né? E acaba mostrando pra você aí, ó, se esse aqui é o por dentro, esse aqui é o por fora, tal. Mas muita gente não faz. Agora, Filó, se não pagar, o que ele tem que fazer? Procurar um ótimo advogado trabalhista, Afonso. Com certeza. Só que ele tem que provar o por fora, né? E como é que se prova Porque por o que fora? acontece? Muita gente recebe o salário direitinho e ganham por fora. A empresa, geralmente, o por fora dá na mão do funcionário. Se você não comprovar o por fora, prova-se com testemunha. Testemunha, com recibo. Extrato. Não tem extrato recibo, bancário. extrato bancário não tem. A maioria, porque
Porque é dado R$500 é dado na mão do funcionário. É, porque não é um valor difícil Sim, de dar na mão, né? não tem como. Esses 500, até R$1.000, eu trabalhei numa empresa, ela pagava R$1.000 por fora para todos os funcionários. E ela dava em dinheiro. Sexta-feira, vai lá na portinha, todo mundo recebe. Tipo, contrabando. Pega droga aqui, né? É, pior é que infelizmente é assim. E para provar? Porque ele, igual, o meu cliente foi mandado embora. Mas e os outros? Ninguém foi mandado embora. E Certo. como ele vai provar o por fora? Esquece, eu nem pus na ação. Não vai provar. Não tem ninguém. Todos trabalham na empresa e ninguém quer ser testemunha. Por isso que eu digo hoje, para um bom advogado, uma boa entrevista, porque se não tiver testemunha, nem põe na ação que vai perder. E aí dá dor de cabeça, Muita. né? Se bem que agora mudou, eu acho que vale a gente falar um pouquinho aqui, né? Antigamente as pessoas estavam com problema. Antigamente não, agora. Ah, eu tenho medo de entrar com uma reclamação trabalhista porque essa conta vai sobrar pra mim se eu perder. Parece que mudou isso, né, Douglas? Mudou, né? Agora... Até que, enfim, a covardia chegou ao fim. Porque muitas vezes... É que eu costumo dizer o seguinte, a malha feita para pegar os tubarões não pode ser muito fina a ponto de pegar os peixinhos. Tá E certo. foi o que aconteceu. De forma a segurar as ações temerárias, eles blindaram. Praticamente eles impediram de você entrar com uma ação. É, eles impediram você de entrar com a ação, então todo mundo tinha medo de entrar com uma reclamação trabalhista, porque falava, se eu perder, eu vou pagar essa conta. E agora, né, a gente tem aí uma decisão que mudou tudo isso, que reconheceu que se você provar que você é beneficiário da justiça gratuita, né, que é aquela pessoa que é pobre na acepção jurídica do termo, na verdade ela Tá isenta. tá isenta de pagar ou sucumbência, enfim, Honorários tudo. Então acho que agora tem uma vitória aí para Justiça do Trabalho, para Justiça do Trabalho, para voltar, né, a ter aí essa ajuda, né, que a justiça é uma justiça social, que ajuda as pessoas aí que de fato precisam, E né? por falar em voltar, né, precisa verificar como o STF vai modular isso, porque o que todo mundo pagou nesses 3 anos? Então, agora vai virar vai virar uma bagunça, né? Bom, enfim, vamos lá. Então a gente vai pra próxima aqui, olha, vaza uma conversa, gente, esse negócio de vazar conversa íntima. Tem que tomar muito cuidado com quem você fala, o que você fala e o porquê você fala, né? Então a gente tem aqui a próxima matéria, vaza a conversa íntima do Luiz Batti. Sabe o Batti, o apresentador? Pois é, o jornalista se envolveu num processo milionário. E aí a gente tem aqui negócio de acusação de estupro, hein? Olha que problema. Vamos ler aqui a matéria, eu vou dar uma lidinha na matéria aqui para que vocês fiquem cientes do que aconteceu com o Luiz Batti. Então, vaza a conversa íntima do Luiz Batti e jornalista se envolve em processo milionário. O apresentador Luiz Batti, que comanda o Cidade Alerta na Record, está processando o ex-participante do Big Brother Brasil, Felipe Prior. Segundo informações do portal Em Off, o influenciador digital divulgou, sem a autorização do jornalista, conversas particulares que ambos mantinham em redes sociais. A briga entre Luiz Batti e Prior começou em abril de 2020, quando a revista Marie Claire publicou uma reportagem na qual 3 vítimas acusavam o ex-BBB de estupro ou tentativa de estupro. Os crimes teriam ocorrido em 2014 e 2018. É engraçado, né? O cara ninguém não tinha nada. Aí entra no Big Brother e virou estuprador. Também tem essa, né, gente? Que só porque o cara apareceu, aí começam a surgir as questões. Isso me soa estranho. Não tô dizendo que não aconteceu, nem tô julgando. Mas por que antes de 2014 ninguém fez nada? Só porque o cara virou famoso, aí agora ele é um estuprador. Eu tenho meu pé atrás quando acontecem essas coisas, mas não estou aqui generalizando, tá? Deixa eu só ver aqui, os crimes teriam ocorrido. Então, depois da denúncia, o caso foi repercutido no Cidade Alerta. E aí vem o Batti. Na documentação da ação movida pela Justiça, o Luiz Batti pede uma indenização de 44 mil por danos morais. O apresentador da Record também pediu uma tutela antecipada, solicitando que Felipe Prior ficasse proibido de citá-lo. No entanto, o pedido não foi acatado. O influenciador digital poderá apresentar sua defesa em uma audiência de conciliação marcada para fevereiro de 2022. O que o Batti está alegando, gente? No texto, o Luiz Batti alega que as mensagens foram trocadas para fins profissionais e que Felipe Prior agiu de má fé ao divulgá-las. Notamos que as mensagens trocadas entre o autor e o réu pelo Instagram desde 13 de março de 2021 foram divulgadas na íntegra com o único intuito de perseguição em razão do autor ter feito a cobertura jornalística dos casos em que o réu é acusado de estupro, diz a defesa do jornalista. Além de divulgar as conversas particulares, verificamos que o réu incita a violência e o ódio contra o autor nas redes sociais. É isso aí, olha só, as pessoas fazem isso. Nas conversas, o Luiz Batti diz que não tem nada contra o ex-BBB e sugere que ele fale abertamente sobre as acusações de estupro. Ainda da acusação, Luiz Batti diz que, além de divulgação das mensagens, Felipe Prior vazou o número do telefone do apresentador, causando constrangimento indevido ao comunicador. Uau!
Aqui o que eu acho que a gente tem que falar é sobre a divulgação de conversas particulares. Eu não posso divulgar uma conversa de alguém que não permitiu que eu o faça. Suelen. Concordo, mas assim, a gente tem que tomar outros cuidados. Você não sabe aonde vai parar o seu celular de repente, em que mãos que ele pode parar. De qualquer forma, eu acho que a gente tem que tentar evitar ao máximo certos tipos de conversas, né? Mas Eu acho que a precisa gente falar, tem coisa evitar. que precisa falar, e aí? Mas aí você não tem outros meios de falar? Você não pode falar com a pessoa ligando? Pode no ser telefone, gravada. Se você ligar, a pessoa pode pessoalmente? gravar. Pode, mas assim, quando Mas, a gente Suelen, mas deixa peraí, escrito, mas não a é partir pior. da hora que Bem. eu falo com alguém, que eu ligo pra alguém, que eu preciso estar protegido com isso. E eu acho que essa proteção existe, no sentido de eu não poder divulgar, por exemplo, prints de WhatsApp, como é o caso, print de Sim, redes sociais. sim. Porque senão, gente, vira uma festa. Qualquer um sai aí publicando o que fala com o outro. Então, peraí, a partir da hora que eu tô conversando com o Douglas, sou eu e o Douglas. Se o Douglas pegar a nossa conversa e expor isso, pô, ele tem que ser penalizado por isso. Exemplo Sim. aqui, né? A mesma coisa que se eu pegar uma Sim. conversa eu e a Filó aqui e falar, olha aqui o que a Filó falou. Gente, aonde o mundo vai parar? Exatamente. As pessoas precisam ter privacidade, eu preciso ter certeza que eu tô falando com alguém, que eu tô falando só com aquele alguém e não com o mundo todo. Nós tivemos aí o caso do Medina agora. O Medina lá, a mãe dele ficou doida lá com essa história aí com a Yasmin Brunet, pegou e aí foi divulgado, conversa que ela chama a menina de prostituta, de pornô, não sei o que lá. Pô, onde vai parar o mundo, gente? Com todo mundo Estão sem divulgando. limites. As pessoas estão sem limites. Mas você tá certa. Eu acho que também as pessoas hoje, com o WhatsApp, as pessoas não estão se ligando que tudo que tá ali serve como prova, né? Então, por exemplo, tem muito processo trabalhista, né, Douglas Filó, que a gente vê muito, que o que tem de print de WhatsApp, né? Os juízes Vários. aceitam. E o juiz aceita, com certeza. Mas o que acontece, Afonso, tem muito disso também em todos os meios. As pessoas são super amigas hoje, e aí acontece alguma coisa, há uma discussão, perdem a amizade, conforme perde a amizade, aquela conversa e joga na mídia. Acontece. Tem vários casos que a gente vê na televisão. A gente tá aqui É falando de muito dois triste. famosos. A gente tá falando Então. no caso do Luiz Bate e do Felipe Prior. Então, assim, a proporção e o estrago talvez É seja muito maior. grande. Seja maior. Na verdade, a gente tem. Isso que você está falando é embasado. Na verdade, a STJ já condenou. E Aí, ele diz, boa, ó, solta. A divulgação de capturas de tela de conversas do aplicativo do WhatsApp sem autorização judicial ou consentimento do emissor gera o dever de indenizar. A decisão, essa decisão que eu estou lendo, ela foi unânime da terceira turma da STJ. Ou seja, não pode não sair divulgando. E segundo, a gente tem. Bom, é que nós aqui somos todos advogados. Eu sempre já falo com a pessoa sabendo que eu posso ser usado contra mim. Sim. Já nesse cenário, amanhã depois eu não sei se a gente está se falando, mas existe um recurso para ajudar, para evitar isso do WhatsApp, que é aquelas conversas temporárias, né? É novo, que você, né? você manda uma mensagem 7 dias depois ela auto-apaga. Então, Sim, mas o print foi feito. se a pessoa fizer o print na hora, então ela já está com uma fé desde o começo. Mas você consegue ir reduzindo esse risco, né? E você tem opções, por exemplo, o Instagram também tem isso, que é o Vanish, que você manda uma mensagem, se ela printar, a pessoa recebe. O Afonso printou sua tela. Mentira. É. Tem isso. Tinha isso no Snap, lembra do Snapchat? Não. Nunca, nem eu. Muito moderno, Douglas, isso aí. Como é que é? Explica isso. Que aplicativo é esse? O Snapchat Não, é não, isso. mas do WhatsApp. Tem o Vanish, que quando você manda uma O mensagem... Vanish é o que? Um aplicativo que ele te avisa. o direct do WhatsApp tem uma função Vanish, que é limpar, né? Na hora que você manda alguma coisa e faz assim, ele automaticamente já apaga lá. A pessoa vê uma vez e não vê mais. E o WhatsApp tá fazendo isso também. Isso o pessoal usa muito pra foto, pra nude, né? O Snapchat. Eu não sei ativar isso aí. Eu já, uma vez... Filó, quando você for mandar um nude, por exemplo... Vou ter que aprender, né? Ensina ela aí, pra ela mandar um Tá bom. nude Você vai hoje. ter que me ensinar, né? Hoje você o cara abriu, sumiu o nude. Não, E o Snapchat ainda legal dizia, isso. o Afonso printou a tela. Né? Não dizia printou, mas é um termo técnico lá. Afonso fotografou a tela. Olha. Nesse caso aqui, vocês acham que o Felipe Nossa, Prior muito vai bacana. ser condenado ou não? Vamos Vai. lá. Sim. Procedente ou improcedente? Procedente. Eu acho que vai dar chabu porque Vai. divulgou. Eu não sei o conteúdo, a gente não conhece, mas considerando que divulgou uma conversa de terceiro, pá. Mas eu acho que E tem uma ainda exceção incitou aqui. ódio. Ainda incitou ódio. Tem uma exceção aqui, por Qual exemplo. Porque, na verdade, eu também não vi a conversa. Mas, por exemplo, se lá dentro ele percebe que existe a existência de confissão Mas de um Douglas, crime... mas por exemplo, ok, é uma coisa grave e tal, precisa divulgar, Aí- beleza. Agora sim, leva pra autoridade. Divulgar Não não é pro pôr na público, rede Joga na social. internet, Isso. não joga na internet, claro. Porque aqui no caso, eu acho que assim, independente do que os dois conversaram, pode ser que o Felipe Prior e o Luiz Bate falaram nada, mas divulgou, não tinha que divulgar. Já expôs, né? Expôs a pessoa. Ah, Sim.
Mas, Afonso, a gente teve o Nego do Borel que chegou lá e ao vivo numa live e falou que a mulher Foi. tinha traído ele. O que a gente vai esperar de um Não, print não de é o Nego do Borel. Não, eu troquei. É o Lucas Penteado Lucas do Big Brother. Lucas Penteado. Mas não é? esse se ferrou bonito. Sim. Esse vai ter um processão. Mas assim, olha o nível das pessoas. Quer dizer, se você faz uma live dizendo ao vivo pra um monte de gente que a fulana te traiu ali, mostra a cara dela, imagina um print no WhatsApp, Ah, né? É complicado isso. Muito complicado. Mas... Não, mas o pior, quando eu falo pra gente pensar no que a gente vai mandar, é no geral, tá? Não é só pensando em termos legais. Porque você já viu aquela quando você manda mensagem errada pro grupo errado, aquilo que não podia ter sido ido pra lá e foi bem pra isso é lá? a coisa mais horrível que todo mundo existe. já aconteceu comigo. Não, eu nunca mandei, mas eu tenho muito grupo de advogado, né, Douglas? Eu não sei se você já viu isso nos grupos de advogado. Teve um que foi Tem famoso sempre no um da voz trabalhista. Tem sempre um Foi, que eu soltam, eles soltam sem querer, assim. Nossa, aí começa, o que é isso? O que é isso? Eu me faço de morto. Tem coisa que é melhor a gente morrer. Tem coisa que assim, morre, Não, faz de morto. Não vi, né? Não vi. Sabe que não, aí começa uns, o que é isto? Ou- O que é isto? Ou escreve Apague! assim, apagou, apague. mas eu vi. Sabe, aquele pior é assim, quando você apaga, Não, escreve assim. Sabe qual é a pior cagada? Quando o cara apaga só pra ele. Aí- ele acha aí que acabou. apagou pra todos. E aí ele não consegue apagar nunca mais. E aí ele fala, eu já apaguei. Aí todo mundo, tá aqui, continua aqui, continua aqui. Nossa, que situação. Eu tenho vontade, às vezes, de ir lá abraçar a pessoa. Ou quando você manda o print da conversa pra mesma pessoa que você printou, né? Nossa. Aí você manda pra outra pessoa, o que ela tá falando, aí você manda pra mesma pessoa, você fala, meu, olha o que você tá falando. Aí você tem que falar, disfarça. olha só o que você falou, leia. Nossa, não. Eu já fiz Ou isso. falar mal de alguém e mandar pra esse alguém. Vai por mim. Eu já fiz isso. A pessoa... É isso que a gente tá Não, falando. Ai, que Aí fala, olha o que você gente. falou. Não, e, Afonso, tem casos agora que o administrador do grupo, ele pode ser também responsabilizado, Então, que né? encrenca, né? Por alguém que falou alguma coisa, ele permitiu que aquela pessoa falasse ali. Então é muito complicado. É melhor não falar. Você não. tá vendo? Olha a encrenca que você pode se arrumar, né? Então aqui no caso a gente já viu que o Felipe Prior vai ter dor de cabeça. Você viu que isso pode acontecer com qualquer um, né? Você já deve ter visto aí no grupo de WhatsApp. Até, ó, manda esse vídeo aqui pros seus amigos que andam fazendo isso aí, ó. Já encaminha e tal. Mostra aí que ele pode ter dor de cabeça se continuar fazendo isso. Bom, vamos pro próximo aqui. A gente tem mais perguntas. Lembrando que você pode enviar a sua pergunta pra gente aqui. Se você quer participar do Pod Legal, manda aí no chat. Se a gente não conseguir ler hoje, a gente sempre lê no próximo programa, a produção separa aí as perguntas e depois você acaba mandando pra gente. Doutor Afonso, eu tenho uma dívida negativada há mais de 25 anos. Nossa, por que você não pagou ainda? E ainda não caducou. Eu posso ser cobrado ainda por isso? E aí? Depende. Eu gosto de advogado que fala depende. Depende. Vai, Zé. Primeiro que assim, a gente precisa entender a origem dessa dívida. A maioria, só para vocês entenderem, é de 5 anos. É o prazo, né, para caducar. Entretanto, tem algumas que pode passar de 10 anos para poder caducar. Só que é interessante você ver se de fato ela foi caducada ou não. Porque se houve uma ação, houve alguma outra coisa ali que está impedindo, ela não vai ser caducada, ok? E outra coisa também. O que você entende que a pessoa não pode te cobrar? Não, mesmo que ela foi caducada, pode haver cobrança, não judicialmente, não mais nos órgãos, né, que negativam. Mas você tem uma dívida, né? A maioria não vai pagar nunca, mas tem uma dívida. Pronto, acho que tá explicado aí pra você. Alguma consideração, vocês dois? Não, perfeito. Não, eu só não. O artigo 206 do Código Civil prevê a prescrição desse tipo de situação. E eu não vi nenhuma. Como a Célia falou, depende. Mas a maioria é 1, 3, 5 e tem um de 10 anos. Então, assim, nesse caso aqui, provavelmente já prescreveu. Já passou, porque faz 25. Né? Exatamente. Não tem nenhuma de 25. Dormentibus non succurrit ius. Né? Então. É que suponha que esteja ali também, já entrou em processo, alguma coisa assim, que a gente não sabe direito qual foi a situação Se ela tá aqui, negativada, né? mas já tá com a ação rolando há 25 anos. Isso, a gente não sabe ao certo, mas a regra é essa. Show. Em termos de negativação, já não deveria estar, né? É. Porque são 5 anos no máximo a negativação. Isso mesmo. Isso. Então já foi aqui. Então, na verdade, procura um advogado aí pra te ajudar, um advogado civil aí que pode te ajudar nesse sentido, até mesmo pra esclarecer. Aqui a gente dá sempre as diretrizes, a gente esclarece, clareia a situação pra você, mas resolver a gente não consegue resolver e nem pode resolver. Então você pode ir aí atrás do seu advogado de confiança, tá bom? Vamos pro próximo, tá na mídia aqui. Autor processa a Globo. Rede Glóbulos de televisão processada por plágio em novela. Perde ação e leva esculacho de juiz. Vixe, então quer dizer que o autor processou e a Globo ganhou aqui no caso, né? O autor perdeu a ação por prescrição do prazo
em uma sentença aí de 2019. Então, na verdade, aqui o mérito acabou nem sendo julgado, né? Vamos ler aqui para entender para vocês, ó. O autor de um livro é aquela novela Joia Rara. Novela Joia Rara. Quem assiste? Como era a novela Joia Rara? Joia Rara. Nossa. Vocês não assistem novela? Não dá tempo. Eu achava que você via novela. Nossa, acho que desde os meus 17 anos eu nunca mais Qual vi foi a novela. última novela que você viu? Fala. Putz, aquela Viagem. Nossa. Não. Pula. Tieta. A última que eu vi foi Tieta. A última que eu vi foi gente. Pantanal. Não dá tempo, né? Essa vida de advogado louca. Vamos lá. Autor de um livro sobre budismo, o Alberto Rodrigues da Silva processou a Globo por suposto plágio de sua obra na novela Joia Rara, de 2013. O escritor foi derrotado na justiça e ainda levou esculacho do juiz por ter insistido na ação por direitos autorais, mesmo após decisão sobre o caso aberto em 2018 e analisado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. De acordo com documentos obtidos pela Notícias da TV, o Silva escreveu o livro Sociedade dos Monges e alegou no processo que a Globo teria se apropriado das ideias do projeto de imenso valor artístico e cultural, já que a novela teria os mesmos aspectos físicos e gráficos da obra literária. Nossa, difícil isso, hein? Como que prova isso? Nem acho que ele tá tão errado, assim. Mas também não acho que ele tá certo. E também acho que ele... É uma coisa dificílima de provar. Como é que um livro virou uma novela e... Ok. A novela teve gravações no Nepal e abordava a filosofia do budismo em diversas maneiras. Que não é só o livro dele que fala, né? Vamos ser sinceros. Não, vários livros. Quantos livros falam sobre a filosofia do budismo em diversos... né? Inúmeros. A Globo contestou a ação e argumentou que jamais teve acesso ao livro citado e que as ideias sobre budismo não são protegidas por direito autoral, óbvio. Além do fato de que é impossível uma produção audiovisual ser igual física e graficamente a um livro. As poucas coincidências se referem a um tema e uma situação já amplamente explorado nas artes, sobre os quais nenhum autor pode alegar exclusividade. É o que citou a defesa da Globo, tá? O autor perdeu a ação por prescrição do prazo em uma sentença de 2019 e seu advogado levou uma bronca do juiz Alexandre de Carvalho ao argumentar que a Globo não teria sido intimada pela justiça. O magistrado desmentiu a argumentação e também ameaçou o representante legal do autor da ação em um despacho publicado. Tal. De duas uma. Ou o patrono não sabe... Bom, aqui já entra na questão aqui... da bronca que tá querendo dar no advogado aqui. A gente não vai entrar nesse mérito aqui. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. E falaram, parece que o autor não entendeu o que aconteceu nesses autos, né? O juiz cobrava, que deu vários ralos nele. Agora, aqui no caso, eu acho que faz total sentido, gente. Perdeu a ação, por quê? Porque não tem qualquer razão, né? Eu acho que é uma matéria que tá em muitos livros, que todo mundo conhece isso, tá em muitos documentários. Faz sentido? Não faz. Não tem como, porque ainda mais hoje, que tudo parece com tudo dizem que nada é criado, né? Tudo é copiado. Tudo se copia. Isso, e aí você chega em algo tão diferente, e eles mesmos falam, né, na defesa que se nenhum livro, quando vira filme, novela, é tão parecido assim ainda, né? Ainda mais com algumas diferenças que ele colocou ali, muito provavelmente. É como querer direito autoral sobre quem falar sobre a Bíblia, né? Não tem como. Sobre a história de Jesus, não tem... Isso não é protegido, né? O artigo 8º fala da proteção das ideias como elas foram criadas. Agora, sobre o fato em si, não tem como ele proteger. Nesse caso, inclusive, eles perderam por conta da prescrição, né? Que o juiz acolheu a prescrição, nem entrou no mérito. Aí depois ele tomou ainda um puxão de orelha. Mas aqui fala do mérito, né? Aqui tá até falando... Então, eu vi na decisão, ele falou, ele acolheu a prescrição com julgamento de mérito. Fiquei assim... meio estranho, porque falou as duas coisas. No início eu achei que não tinha julgado mérito, mas acabou falando um pouquinho aqui sobre isso. Então, acho que aqui num processo sem graça que o cara fez aqui, acabou perdendo. Não tem muito o que a gente falar, né? Tem alguma colocação? Nenhuma. Filó não assiste novela, né? Bom, doutor Afonso, a empresa que eu trabalhava faliu e eu tô sem receber meus direitos. Gostaria de saber o que eu posso fazer. E aí, meninos da direita? E aí? Se já tiver ação, habilitar o crédito. E esquecer. Então vamos lá, para você entender. Então, quando A uma vida empresa toda. fale, o que acontece, né? Existe um processo falimentar, que é lá no juízo falimentar, onde todas as dívidas devem ser direcionadas para aquele lugar. Então, se você não recebeu as suas verbas trabalhistas, você precisa mandar o quê? Lá para esse juízo falimentar, para você entrar na lista de credores. Os credores trabalhistas, eles têm preferência. Então, é bom que você saiba, precisa correr para você entrar na listinha ali, tá? Agora, se você não tem nenhum processo
processo, precisa fazer um processo. Então, quem tem o processo, faz o processo. Agora, se você tem lá só a dívida... mas aí tem que fazer o processo, vai ter que ter o trabalhista. Vai ter que entrar Tem com que ação. entrar com a ação trabalhista para poder mandar para lá. A não ser que você tenha aí As provas já. tudo. uma- Um título executivo. Não. um título executivo já, de alguma forma, pode acontecer, né? Por exemplo, uma comissão de conciliação prévia, algum acordo... confissão de dívida uma confissão de do dono, dívida, alguma coisa nesse sentido. Agora, senão, você tem que entrar com a reclamação trabalhista. Então, no caso, entra com a reclamação e vai lá e habilita no juízo familiar para na falência ali, você acaba recebendo. E, Poupança pro seu filho, né? e é isso que eu ia falar, recebe, gente? Depende, Então, aí vem da depende. estratégia, né? Depende da empresa, né? Então a empresa faliu, mas ela prestava serviço para alguém, vai em cima do tomador. Aí tem responsabilidade subsidiária. Porque pela falência mesmo, para receber, é o que a Suelen disse, vai poupança para o filho se receber. Não, nem... Só pro Douglas, o que o Douglas falou ali, mas talvez você que tá em casa pode não ter entendido. Presta o serviço para a empresa A. A empresa A presta para a empresa B. Quem faliu foi a A. A B continua ali viva. Então você pode pedir que a B pague essa conta, né, em razão da responsabilidade subsidiária, que é a culpa por ter elegido, por ter contratado, por não ter vigiado aquela empresa que é a prestadora de serviços, né? Então, na verdade, você pode cobrar daquela. Agora, se não tiver a B, só na A, na falência, aí você se ferrou. Esquece. Não tem muito o que fazer, né? E a gente ainda tem, assim, é por isso que é necessário entrar nesse processo mesmo de falência, mesmo pensando que só o seu neto vai receber, mas é interessante sim, porque de repente a empresa tem alguns bens que vão ser vendidos, tal. Depois pode chegar em um determinado momento da ação ali, que pode ter desconsideração para se houve a responsabilização dos sócios da empresa, então Sim. pode ir para a pessoa física de repente, porque tem muito disso, né? As pessoas transferem todo o bem, o dinheiro para a pessoa física e fale a jurídica. Só que tem bens ali no sócio, mas tudo isso vai depender de uma apuração, de um processo. Ok. Perfeito. Acho que ficou claro então pra você aqui. A perguntinha não é muito complicada, nem muito difícil a resposta. Tá bom? Vamos falar de fotos vazadas, de nudes. Ô, Suelen, você já vazou nudes seus? Não. Nunca? Não, Foto sua, assim, sem nunca querer? tive coragem de fazer essas coisas. Não, mas não é coragem. Não, mas não, de tirar foto assim. Tá, eu vou contar que Nunca já vazou tive. a foto minha, tá? Eu vou contar pra vocês e você vê que eu não tive a intenção. Já vazou sua, Filó? Nunca fiz, morro de medo que vaze. É Douglas. muita beldade, é muito, Que eu muito saiba, beldade. Você saiba não, né? Saiba. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Conta. Olha só. Lá no meu escritório, na minha empresa, a gente tem vários celulares, tal. E o que eu faço às vezes? Eu troco meu celular, pego o mais novo pra mim, pego aquele antigo meu e passo pra alguém do time lá, né? E aí, beleza. Só que eu não desconfigurei lá, eu não tirei o meu Google Fotos. E todas as fotos que eu tava tirando subiam. E eu não fico tirando foto pelado, não tem nada disso, eu não faço Não. isso. Eu vou explicar, Filó. Tá, explica. Eu não fico tirando. Não. Aí, Só sem roupa. eu, Pelado não. eu fiz uma cirurgia na barriga, porque Ui. eu já fiz 40 cirurgias na minha barriga. Né, que eu tive um problema de saúde, então eu já fiz 40 cirurgias. Eu fiz uma última cirurgia e eu não sei o que aconteceu, que desceu o sangue e ficou tudo preto aqui pra baixo, gente. Tipo uma berinjela, né? Isso, ficou preto. E aí, eu falei, meu Deus, o que é isso? Quase morri de medo, né? Lógico. Que o negócio tava inchado, preto, não sei o que, estranho. Peguei, tirei foto, tal, blá, blá, todo preto. E aí, essa foto subiu pro Google Fotos. Mas eu tirei a foto pra mandar pro médico. Eu tirei a foto e falei... Ah, não. Essa parte, óbvio. Claro. Fica horrível. Eu Claro que mandei foi pro médico, falei, doutor, olha aqui o que aconteceu. E ele falou, normal, beleza, não tem problema, é porque está descendo, vai descer, daqui uma semana passa. Mas eu fiquei bem assustado, nunca tinha visto aquele negócio, né? Aí, a minha funcionária do escritório me liga. Doutor, Você tá melhor, tá muito doutor, feio. começou a aparecer umas fotos aqui, uns negócios estranhos, que eu não tava entendendo. Você virou o negão da piroca Aí do eu, escritório. aí eu ampliei pra ver quem era, e aí eu vi que era o senhor. Bom, mas graças a Deus, ela é super legal, trabalha comigo há muito tempo. Eu falei, apaga isso, pelo amor de Deus. Falei, daí, bom, morreu, a gente morre de rir. E até hoje a gente dá risada dessa história, né? Porque, pô, não tem coisa mais ridícula, né? Pois é, agora ela quer a foto normal, Não né? não tem coisa mais ridícula do que isso que aconteceu. Mas aconteceu uma situação, eu não tive vontade. Agora, por exemplo, ela poderia ter pego essa foto e espalhado pra todos os colaboradores do escritório?
Olha aí que situação. Eu não fiz por querer, foi uma situação que aconteceu. Ela poderia ter problemas com Sim, isso? Poderia. Com certeza. Acredito que sim. Ah, mas ela não tem culpa de ter o teu Google Fotos no celular que ela estava usando. Não tem culpa, mas ela não poderia pegar Encaminhar. aquilo Isso e não encaminhar para os justifica. demais. Jamais. Não sei se ela o fez, né? Ninguém me disse Jamais que saberá. fez. Não vou saber. Mas é essa situação. Agora, no caso que a gente vai falar aqui, é da Paola Oliveira. Sabe a Paola Oliveira? Pois é, a Paola Oliveira que tá namorando lá com o Diogo Nogueira e tal, lindíssima. A Paola Oliveira fala de processo contra cinegrafista que vazou fotos nuas. Não houve perdão. Imagens faziam parte da gravação da série Assédio, da TV Globo. A atriz falou do caso durante evento da novela Belíssima, que voltou a ser exibida aí no Vale a Pena Ver de Novo, né? Vamos ler a matéria aqui pra gente entender bem o que tá acontecendo. Enquanto isso, vai comentando aí no chat, me fala se já vazou nudes seus, se alguém já viu as suas partes íntimas aí, igual as minhas que foram expostas aí. Paola Oliveira fala de processo. Imagens faziam parte. Paola Oliveira aproveitou o evento na novela Belíssima, que volta a ser exibida no dia 4 de junho no Vale a Pena Ver de Novo, para falar sobre o processo que move na justiça contra o cinegrafista responsável por vazar fotos em que ela aparece nua. As imagens faziam parte da gravação da série Assédio, da TV Globo, e tiveram muita repercussão quando foram compartilhadas em aplicativos e sites em março. Após o vazamento, a atriz e a emissora entraram na justiça contra o cinegrafista. Não houve perdão. As pessoas falam o que querem, mas não houve perdão. O processo continua correndo na justiça, existem 2 processos, um da empresa junto comigo e um que era somente meu. E aí, vou te falar onde talvez eu tenha sido uma pessoa legal, no processo que eu movia sozinha. E eu usar depoimentos de pessoas que trabalhavam com esse tipo de crime pra falar de temas femininos nos casos terríveis. Porque falaram que ela foi boazinha, tal, que ela perdoou, né? Mas Paola disse ter achado injusto gastar o tempo desses profissionais com o seu caso enquanto eles poderiam estar cuidando de tantas outras mulheres que precisam. Apenas esse processo foi retirado. O que estou junto com a emissora continua. Então, na verdade, não foi feito acordo num, o outro continua e esse processo foi tirado. Porque o cara acabou divulgando essas fotos dela e que eram fotos, né, só da novela ali, não poderiam ter sido divulgados. O que vocês acham, gente, nessa questão? Agora parece que tá se falando bastante, né, aquela lei Carolina Dickmann, tal, né, de vazamento de nudes e tal. E aí? Eu acho que é uma invasão à privacidade, né? Se ela fez num ambiente controlado isso... era Mas pra seria gravação. divulgado na novela, né? Sim, mas ali controlado, com edição, com cortes, não da forma como foi, né? Então acho que a partir do momento que ele assumiu... Ele não assumiu o risco, ele fez propositalmente, ele tem que responder por isso. Com né? certeza. Não tenho dúvida, porque, igual você falou agora, mas ela ia aparecer na novela. Tudo bem, mas ela quer aparecer na novela. Ela não quer, ela quer que você assista a novela pra ver. Não que você tenha em mãos as fotos dela. Entendeu? Eu acho que sim. Nossa, ele tá ferrado. Procedente ou improcedente? Super procedente. Procedente. Por 2 fatores. Primeiro, que as pessoas confundem. Não é porque a pessoa é pública também que eu, na minha opinião pessoal, tá? Não é nem jurídica. Se eu fosse pública, uma pessoa pública, uma atriz, alguma coisa assim do gênero, uma coisa é realmente eu fazer um trabalho e ser divulgado por aquele trabalho daquela forma. Agora, a partir do momento que usam a minha imagem para outras Sim. questões, realmente não é legal. É muito incoerente. E as pessoas não conseguem separar a pessoa famosa da pessoa, que existe uma pessoa ali atrás, né? E outro fator importante é que é da empresa, é o trabalho que aquela empresa fez. Então, você está pegando uma obra que aquela empresa fez e se apropriando daquela imagem que a outra pessoa fez, né? Uma pessoa jurídica, e divulgando como se fosse um mérito seu, algo que você produziu, que você publicou de antemão, de primeira mão. Eu não acho isso furo. nem ético, né? Nem de nenhum jeito ético, né? Nem pessoalmente, como a pessoa ali que é famosa. Nem né? Porque ela é profissionalmente. famosa, nem profissionalmente. Que aí? Sim. É isso mesmo? Ele vai se lascar. Boa. Eu acho que aqui vai ficar ruim pro cinegrafista. Vai. Mas eu acho que é bom a gente alertar, né, diante disso. Nesse caso aqui foi até um caso atípico e tal, mas, vamos dizer, pega o meu caso, assim, né, se essas fotos tivessem sido divulgadas e tal. E hoje em dia eu acho que tá muito natural, as pessoas andam mandando nudes, manda pra um, pra outro, né, isso acontece. Manda nesses negocinhos aí que o Douglas falou que explode, que a foto some, né, mas Não, assim... Essa é a melhor, adorei. Mas isso faz tempo e tal. Mas assim, tem que saber da responsabilidade, né? De não poder sair divulgando, aí não saber poder levando isso pra frente. Quer Não, ver? enfim. Deixa eu só fazer um adendo. Teve uma colega minha que tava na rua, quem mora aqui em São Paulo sabe, na rua do Glicérios. Tava parada no farol, vieram 2 caras, quebraram os vidros e ela tava com o Waze
E eles, pum, puxaram o celular e foram embora. Olha como chega a ruindade do povo. Tava desbloqueado. O pessoal ficou procurando foto. 4 anos atrás, ela tinha tirado um nudes pro namorado que morava no Rio. Foi pra onde? Foi pro status. Você imagina, ela tem 1.200 contatos. Ela trabalha numa empresa, tem mais de 70 advogados. Ai, que horror, gente. Todos viram, porque todo mundo... Hoje em dia não tem mais WhatsApp Que profissional. absurdo. Dá risada porque assim... Mas é a coisa mais nojenta, Nossa, né? eu fiquei com uma... Ela, o chefe dela até foi super... Deu uma semana pra ela ficar em casa. Porque até o chefe dela viu. Não tem como. Eu não olho status. Te juro, é sem querer. Eu esqueço de olhar status. Mas igual a minha mãe, ela clica num e já vai clicando em todos pra ver. Olha que... E quem me disse? Minha mãe. Eu estava em aula, minha mãe me ligou. Juliana tá pelada. Como? Oi? No status. Olha, Gente, que olha horror. como chega a maldade das pessoas. E aí dá vontade de ir atrás do bandido, né? Não, Uma situação dessa. não é horrível? E o pior disso tudo é que a gente tem que trazer isso aqui pra uma... O WhatsApp não faz nada. O Facebook não faz nada. O Instagram não faz nada. Mas, por exemplo, Tinha que ter devia alguma proibir, coisa devia ter de um bloqueio bloquear, de bloqueio de fotos de nudes, né? Sim. Por exemplo, assim, por exemplo, status, foto de perfil, não poderia. Mesmo As você redes sociais comprando já o tem esse celular... bloqueio, né? Mas mesmo O você próprio Telegram. comprando o celular, você não consegue no status, porque ela foi na delegacia, conversou com o delegado. Não tem como. Mas eu já acho que vai ter vai começar a cercear. Se a gente passar... É 24 horas uma você empresa ali, ó, controlar o conteúdo pelado. que você posta, eu já não gosto dessa... Eu já acho que é censura. Mas, Douglas, mas você vê, olha que situação. Não, aí é uma exceção excepcional, né? Mas deveria por ter conta alguma coisa, né? Por exemplo, em Dubai você não pode acessar, eles controlam. Você não consegue acessar site pornô. Você coloca... em Dubai você não consegue... Mas mesmo que você queira, tipo... mesmo que você queira. Porque lá eles têm um controle. Então, assim, isso Ué, eu tô falando... que estranho. Eu vivi isso. Né? Não que eu tentei acessar... Você tentou acessar... Mas quando eu Não estava... estamos te recriminando. Jamais, Não jamais. estamos te recriminando. Tudo bem, Douglas, aqui tá Adoro. tudo bem, tá Eu tudo estava- bem. É que eu estava lá e um amigo meu Está entre disse... amigos. Está Assim, entre foi um amigos. amigo. Você tá entre lógico. amigos aqui. Foi um É verdade, amigo. eu testei de verdade. E não dá. Então, assim, eu não acho isso legal. Não porque não é o site pornô. Mas, assim, o governo controlar de alguma forma, uma empresa controlar o que você pode ou não mas fazer. muito louco, muito louco. Entendeu? Não, super concordo, Aí não, mas essa é uma excepcionalidade. deveria Eles têm ter alguma inteligência coisa pra criar bloqueios. Pra reprimir e Pra criar penalizar. bloqueios, né? E assim, tipo, fez um negócio desse, você entra em contato e fala, pelo amor de Deus, isso, tira do ar, tira né? do ar. Deveria ter uma Um coisa igual. telefone, Foi né, na... que eles ligam e- Isso. Você vai na delegacia e fala, doutor, ó, esse número. Alguém, alguma autoridade, entrar e, puf, bloquear. Nossa, gente. Ou mesmo o número. Conta aí pra gente, você que tá em casa, telefone. conta aí o que aconteceu com você, pô, a gente quer saber. Não, o WhatsApp precisa entrar, por exemplo, em questão de segurança. Tá tendo muita clonagem, né? Clonaram meu... Clonaram, pegaram uma foto minha, um telefone Ontem X. que aconteceu comigo, ontem. Isso, eles fazem isso. Pai, meu telefone quebrou. Qualquer coisa me chama aqui. Dali 5 minutos. Pai, você pode fazer um depósito? Entendeu? Eles fazem isso. Então, acho que o WhatsApp tinha que entrar nessa situação, né? Isso. Ou outras em que ele falou, oi, tudo bem? Aí o Afonso fake. Pede para fazer um pagamento porque tá com bloqueio na conta. Aí sim, mas não de regra geral. Não, regra geral não, igual. Concordo com você, nem sabia, achei muito interessante. Você não poder acessar um site pornô, que a gente tá falando. Você não pode, você é maior de idade, você paga suas contas, paga tudo pro governo, louco isso. pro estado, pra tudo. E aí você não pode ter acesso no que você quiser. Não, esse aí é zoado também, é outra coisa pra pôr em pauta. Porque eu nunca tinha visto isso, não sabia. Quer dizer que Dubai aqui... é um mundo totalmente diferente. Aqui E lá pode, é tem até cosmopolita. pedofilia. Se você for para a Arábia Saudita, não pode nem com mão dada. Eu andei, lá a gente percebe isso, né? As mulheres têm a burca tal, em Dubai, mas algumas andam com cabelo solto, etc. Tal, porque é a Nova York de lá. Já a Arábia Saudita, não. A mulher anda toda de burca, anda toda fechada. E não pode dar a mão pro É muito marido. mais rigoroso. Não pode dar mão para o marido. Eu estava na época me relacionando e eu andei no mercado de Mão dada. Souk Spice, né? Que é de temperos, né? E as pessoas ficavam olhando, os caras ficavam olhando. Uau. Muito louco. Doutor Afonso, sou registrado como açougueiro. Tenho direito à insalubridade?
Filó, vai. Opa, aí vamos lá, depende. Agora sim. Por quê? Você tem sim o direito de insalubridade a partir do momento que você entra no frigorífico. Mas vamos entender primeiro o que é insalubridade. Porque, né, tem gente que tá em casa que talvez não saiba o que é uma coisa ou outra. Consegue explicar aí, Sim. Douglas? Vamos lá. O artigo 189 da CLT diz o seguinte: serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Isso que vai apurar uma perícia. Certo. Né? Vai ver se é uma perícia em grau leve, médio ou máximo. Isso, né? leve, médio ou máximo. 10, 20 ou 40%, 40%. do salário mínimo. Só que é o seguinte, é igual ele perguntou, ele é um açougueiro. Então a gente não sabe a situação. Ele não foi bem, ele só fez uma pergunta. Você não sabe se ele só fica no açougue cortando as carnes, porque igual, se é um açougue muito grande, eu não vou falar nome de mercado, ele não entra no frigorífico, porque a câmera fria tem as pessoas que vêm e trazem. Só que aí ele pega essa carne, fica com essa carne molhada o tempo todo, não usa luva. Eu procurei. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Mas se ele entrar no igual pequeno, mercadinho pequeno tem aquela geladeirinhazinha lá, entra, sai, grau máximo. Mesmo usando a roupa, porque esses mercadinhos, é só jurisprudência. Eles não dão luva, eles dão a roupa e esquecem da luva, da bota. A roupa tá lá, é aquela roupa que todo mundo muito usa. Muito importante nesse teu caso, saber se você usa os equipamentos de proteção, né? E se é trocado com regularidade. Porque muitas vezes entrega uma luva, rasga e não te dão a outra. Então Isso mesmo. Importante que seja trocado com regularidade, que assine documento, que tenha alguém fiscalizando. Porque também não pode só entregar e deixar. Tem que ter alguém no teu pé ali. Tá usando a luva, usa a luva. Tem que provar tudo isso no processo. Isso, e a empresa também tem que levar um documento assinado que você assinava todo mês. Porque às vezes você usava tudo. E a empresa não tem provas, perdeu. Boa, bem colocado. Então, no teu caso aí, muito provavelmente sim, porém existem as situações que você pode não receber. Então, como eu digo, clareamos pra você, mas sempre bom procurar o teu advogado aí de confiança, tá? Gente, vamos falar de pagode, axé. Axé? Cláudia Leite. Você gosta da Claudinha Leite? Não gosta. Não gosta. Ela gosta da Ivete Sangalo. Não, eu tenho medo de emitir opinião ultimamente. Não, eu acho que gostar ou não gostar de música, assim. Nem eu, gosto, sinceramente, eu acho que a Cláudia Leite, assim, eu acho que ela é meio sem que. graça, pra ela é uma cópia da Ivete Sangalo, assim, né? Que eu acho que a Ivete Sangalo é tão top que a Cláudia Leite, ela vem nesse. É o sonho dela ser a Cláudia Leite. Não, ser a Ivete. Ser a Ivete, mas ela é sem graça. Mas é legal, eu curto as musiquinhas dela. Eu não sei que música ela canta. Que música ela canta? Ai, várias. Agora eu não lembro de cabeça. Faz tempo que eu não escuto. Mas no carnaval eu adoro. Não, mas a Cláudia Leite, ok. Eu acho que ela tá aí brilhando. Eu acho que ela é uma cantora aí que conseguiu crescer, conseguiu aí conquistar um espaço, né? Na verdade é que a gente tem a Ivete, que a Ivete é o concurso, né? A Ivete é top. Aí fica difícil pras demais. Mas a Claudinha tá seguindo aí. Mas olha só parece que a Claudinha teve problema, viu, galera? Na justiça. Ela é condenada a pagar 382 mil. Cláudia Leite é condenada a pagar 382 mil por direitos trabalhistas a ex-guitarrista que tocou 5 anos com ela. Essa decisão é do TRT da Bahia, tá? Vou ler a matéria aqui pra vocês e vou falar pra vocês uma coisa, viu? Tem muito processo de músico contra artistas. Por quê? Porque a maioria dos artistas não registram esse músico, não fazem o pagamento correto de todas as verbas trabalhistas, né? Não reconhecem o vínculo, que de fato eles têm, né? Na maioria. Tem alguns que não. Então eles pagam como se fosse freelancer. Cada vez que tem um showzinho, paga lá o valor. Só que o cara ensaia, ninguém paga. Pagam só o show, mas não pagam os ensaios. E aí o cara não tem show, fica sem receber. Então, acaba que dá o vínculo, que é o caso aqui, acredito. Vamos dar uma lidinha aqui. A cantora Cláudia Leite e a Ciel Empreendimentos, produtora que gerencia a carreira dela, foram condenadas a pagar direitos trabalhistas a um ex-guitarrista da banda que trabalhou com ela entre 15 de agosto de 2009 e 15 de março de 2014. O processo já transitou em julgado e não cabem mais recursos. O músico não quis ser identificado. O valor que ele deve receber é de R$ 382.668,71, sendo a última ordem judicial aí, né, que foi vista no processo. O advogado do guitarrista diz que o valor pode variar a depender de eventuais sentenças futuras se a defesa da artista fizer reclamação à justiça. Que não entendi muito bem o que ele quis dizer. Eu pensei, o que é isso aqui? Um agravo vai mudar isso? Mas eu acho que deve ser a correção, né? Deve ser as correções. Demorou pra pagar, né? Vai recorrendo, agravo, ou tal. a liquidação tá errada, alguma coisa assim. Sei lá.
Procurado a assessoria da artista, Ciel respondeu que não se manifesta sobre a sua... É engraçado isso, né? Não me manifesto assuntos jurídicos. Né? O juiz da primeira vara de Salvador reconheceu que o guitarrista trabalhou para a cantora a partir do depoimento de testemunhas. O músico participava de uma média de 11 shows mensais. Então vamos considerar aqui, ele trabalhava 11 shows mensais. 11 shows Quase mensais, 3 vezes por semana. quase 2 a 3 vezes na semana, né, para ela. Ele recebia 800 por apresentação de 2010 a 2011 e 1.000 de 2012 a 2013 e 1.200 em 2014. O valor dos cachês eram triplicados no período de carnaval. Após a decisão judicial, a empresa terá que fazer o pagamento fazer o registro. É o que eu falei, né? O registro na carteira, além de pagar aviso prévio, férias, 13º, multa de 40% do FGTS e seguro-desemprego. No entanto, foram negados na justiça pedidos de dano moral e horas extras e julgados sem resolução de... Horas extras é engraçado, né? Se o cara trabalhava... Imagina, 3 vezes por semana, 3 pedir hora vezes por extra, semana pedir e, ator, né? e não é o dia inteiro, né? Não é 8 horas nunca. É que às vezes passava das 8, talvez seja isso que ele quer dizer. A cantora recorreu da decisão, alegou que o músico não tinha contrato de exclusividade com ela. Que nunca foi requisito. E não é requisito, eu ia dizer isso, não precisa, ele podia trabalhar para outros e tá tudo bem. Que apenas prestava serviço como guitarrista, ok, que bom. No entanto, a quinta turma manteve a decisão. Basicamente é isso, eu acho que tem muito processo nesse sentido. Eu mesmo sou advogado de vários músicos contra grandes artistas aí que eu tô procurando a grana, não acho. E aí, o que vocês acham? Ah, eu acho que é igual o diarista, né? Trabalhou mais de 2, 3... Já que foi um vínculo, deveria ter registrado, mesmo que fosse com o mínimo que o músico ganhasse e desse mais as porcentagens e tal. Eu acho que ela não teria tanto problema. Mas 382 mil pra ela não é nada. Será? Eu acho que é bastante, viu? Acho que não. Olha, um dia desse ela tava devendo condomínio. A gente fez aqui uma matéria aqui, não foi? Ela tava devendo condomínio. Pode ser Nossa, que... mas eu escutei a pandemia que o show tá difícil dela é pra... 1 milhão. Ah, mas tá difícil na pandemia, né? Que show que ela fez? Ai, ela tá fazendo um show aí nos Estados Unidos. Eu tava vendo uma reportagem que ela tá fora. No Brasil não pode nada. Agora no nos Estados Brasil não Unidos pode é tudo. Gustavo Lima e você, Wesley Safadão, Deolane Bezerra. E as lives? Gente, eles ganharam muito dinheiro em lives. Será? Ganharam. O Gustavo Lima mesmo falou, eu não sei aonde que ele falou que eu li, que só numa live ele tirou, acho que foi quase 800 mil. E uma Mas aquela eram os live patrocinadores, né? Os patrocinadores. Sim, tal. também. Cachaça Cabaré, o vinho dele lá. Isso. né? 800 mil Mas numa ele botava live? também, ele estourou, né? Ele levou a audiência do YouTube a níveis que não eram normais. 4 milhões de pessoas Isso. simultaneamente. Ele tava mesmo. mais bêbado que não sei o quê, né? Mas, ó, E tava deixando todo mundo bêbado essas lives, né? Porque As pessoas... era ir no mercado comprar cerveja e ficar em casa bebendo e vendo Vendo live. live. Na verdade. Aqui, Afonso, eu tenho 2 considerações para fazer. A primeira que é o seguinte, gostando, eu trabalho muito para empresários, e gostando ou não, existe a CLT, essa legislação específica. Então, eu acho assim, pagou errado, vai pagar 2 vezes, quem paga mal, paga 2 vezes. Então, é assim que funciona. Infelizmente ou felizmente para alguns, é assim que funciona. Então, na minha opinião, compensa mais você respeitar a legislação, você vai economizar, né? Ainda mais nesse quesito aqui, do que o contrário. Ah, Suelen, eu não concordo. Eu entendo que você não concorde, eu até, para alguns pontos eu também não concordo, mas é o que nós temos, né? Eu até, quando eu li, a princípio, eu pensei que era até pejotização. Ele era, de repente, uma MEI, né? E prestava serviços. Aqui a situação era pior ainda, né? Era pior ainda, não tinha nem isso. Então, quer dizer, não tem outra escolha, gente. Vamos, ou é essa, ou é processo. E olha que mesmo fazendo certo, você ainda pode correr o risco de responder um processo. Imagina dessa forma, né? Eu acho que isso é muito comum. E eu não vejo isso só no caso dos artistas. Eu acho que isso acontece em várias frentes aí. Mas com os artistas isso é mais frequente. E não é só a Cláudia Leite. Eu tenho vários artistas com processos muito parecidos com esse, porque simplesmente não fazem o registro e ponto final. Então aqui no caso, eu acho que está correta a decisão, enfim. Vamos para uma pergunta que está chegando aqui pra gente. Doutor Afonso, eu sou soro positivo e tive tuberculose. Perdi a minha coordenação motora e não enxergo bem. Eu recebi auxílio doença e agora me negaram. O que eu posso fazer? Situação complicada, porém eu acho que dá para ter solução aqui, Suelen. O que você vê de solução aqui? Um recurso primeiro administrativo? Sim.
Eu já passei por situações no escritório semelhantes, é bem complicado isso, porque a pessoa vai até lá, consegue comprovar na perícia tudo, e ainda assim dizem que não. A pessoa tá lá, assim, completamente ruim, a pessoa fala, não, você tá bom, vai lá trabalhar realmente. Ah, mas esse é o INSS. Isso daí é comum, infelizmente. Mas é que também, é comum. agora, tem muita gente que tá boa e vai lá e se faz de ruim também, né, gente? Muitas. Não, eu até fiquei sem. Então, sabe o que porque é? Eu acho Nossa. É assim, eu acho que é muito difícil pro INSS, porque é muita gente safada. Sim. Tem quem se ferra, quem vai lá e acontece caso como é o dessa pessoa que tá mandando pergunta pra gente, beleza. Mas assim, é muita gente que vai lá e começa a mancar e fala que tá ruim, que tá com depressão e no fundo não é. Não é. É, querer ganhar Não dinheiro desmerecendo fácil. quem seja, E tem quem gente que tá esteja. recebendo sem Precisar de E nada. quem E tá tem gente que precisando tá não tá. recebendo e tá na praia curtindo e Exatamente. oba-oba, né? Baladinha. Isso mesmo, mas o que acontece nesse caso, você tem que entrar, como o Afonso falou, tem que entrar com recurso administrativo, né? Até o recurso, é muito bom ter um bom advogado, não entre sozinho porque você vai perder. Um recurso administrativo, esse recurso tem um prazo para ser indeferido, que é aceito ou não aceito. Se não for aceito, o advogado que você já contratou vai entrar no Tribunal Regional Federal. E aí sim vai ser você vai ter que demonstrar tudo com documentos. Os documentos, o grande problema do pessoal do previdenciário é que as pessoas fazem um laudo. Ó, nós estamos em 2021. Tem gente que traz laudo de 2018. Gente, é laudo de um mês atrás. Entendeu? Depois a Mas pessoa também quer perde milagre. porque faz besteira, Faz né? besteira. Faz mal feito. Tem que, sabe, você tem que procurar médicos, os médicos dão laudo, não um médico só, 2. Tá, tudo bem. O SUS demora. A gente sabe que o SUS demora muito. Pede pra alguém emprestado, família, vai num médico particular. Se você tiver ruim mesmo, o médico atestar, no tribunal você vai ganhar. Mas Boa no dica. INSS, 80% não. Douglas? De fato aí não há muita saída. Primeiro, o recurso administrativo, como você disse, para exaurir, né, administrativamente a situação. Pode ser que consiga. Pode ser que resolva ali. E depois a via judicial, né, com perícia, etc e tal, que vai demorar um pouquinho mais, mas vai ter uma análise mais profunda. E é sempre bom, nesse teu caso, guardar a documentação, sabe, gente? A gente pega papelzinho, até papel de pão escrito serve como prova, sabe? Então, assim, vai guardando os papeizinhos, guarda os atestados, guarda as receitas médicas, guarda os remédios comprados. Tudo. Tudo é prova, tudo é importante para um momento como esse que você pode precisar, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso, porque as pessoas acabam não guardando, né? E se você o que acontece, igual eu recebia, e aí cessou, né? Você não recebe mais. Se você ganhar o processo, você retroage. Você recebe todos os meses que você não recebeu. Demora um pouquinho, mas recebe. Faz parte. Faz parte. Bom, é isso aí. Vamos agora para Olha, esse assunto que a gente vai falar agora, eu não sei se você viu aí nas redes sociais, não se fala outra coisa a não ser o super-homem beijando outro homem ou o super-homem beijando outra mulher, né? Eu acho que a gente tá até cansado, eu não sei, eu nunca vi tanto super-homem na minha vida, porque eu subo, desço as minhas redes sociais e é super-homem beijando, hora beija homem, hora beija mulher. Tô vendo ele beijar mais mulher, confesso pra vocês que vejo ele beijar mais mulher hoje, né? Eu acho que tá vendo uma legião de pessoas aí nesse sentido da família tradicional, tal. Mas vamos falar aqui sobre a matéria, né? O Minas rescinde o contrato com o jogador Maurício Souza após o comentário homofóbico. Há 2 semanas o jogador de vôlei fez uma postagem na sua rede social, um comentário homofóbico a respeito da orientação sexual de um personagem da história em quadrinhos, o filho do Superman, que é bissexual. Eu vou ler a matéria e aí a gente vai discutir, eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso daqui. Há 2 semanas ele fez na sua rede social um comentário homofóbico a respeito da orientação sexual de um personagem da história de quadrinhos, o filho do Super-Homem, que é bissexual. Eu vou só falar uma coisa pra vocês. Eu nunca tinha visto o Super-Homem beijar nenhum homem nem uma mulher. Ou o filho do Super-Homem beijar um homem ou uma mulher. Então, na verdade, assim, tava até comentando isso com a Filó, antes da gente mesmo. entrar aqui. Eu nunca pensei no Super-Homem se ele beijava a Mulher Maravilha ou se ele beijava Era a Lois Lane, o né? Batman, assim, Não, a Lois namorada dele Lane era a Lois Lane. era no filme. No filme. Mas na revista Mas- não era não, ele ninguém. tinha nunca isso. beijou ninguém, né? E de repente agora começou a beijar. E aí entra a discussão, se beija o homem, se beija a mulher aqui. Então, vamos lá o que ele falou. O Minas defendeu o que chamou de liberdade para se expressar... olha aqui, o que é bissexual. Inicialmente, o Minas defendeu o que chamou de liberdade para se expressar livremente e não puniu o jogador. Mas
após pressão pública e de patrocinadores, decidiu aplicar multa, afastar o atleta por tempo indeterminado e também exigiu uma retratação. O Maurício publicou nas redes sociais um pedido de desculpas, disse que respeita todos e sempre respeitou dentro e fora de quadra, mas voltou a reforçar uma posição homofóbica, dizendo defender aquilo em que acredita. O Minas então rescindiu o contrato com o jogador. A criminalização da homofobia e da transfobia prevê que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito em razão da orientação sexual da pessoa poderá ser considerado crime. Personalidades do vôlei, como campeã olímpica Sheila Fabi, reforçaram o combate à homofobia, além do ponteiro Douglas, né, que foi companheiro do Maurício na seleção nas Olimpíadas de Tóquio. Não dá para, em pleno 2021, as pessoas acharem que liberdade de expressão é você ser homofóbico, disse o Douglas. Em entrevista ao jornal O Globo, o técnico Renan Dalzotto afirmou que a seleção brasileira não tem espaço para profissionais homofóbicos. Aí eu vou abrir uma discussão antes da gente entrar no que o próprio Maurício fez ou falou, né? E eu e a Filó, a gente estava conversando que a questão da homossexualidade, a questão de se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, ela é a ponta do iceberg. Antes disso, existem outras milhões de situações. Aquela pessoa, ela tem gostos diferentes, ela tem trejeitos diferentes, ela tem atitudes diferentes. O se relacionar com pessoa do mesmo sexo é uma consequência, tipo, lá no final de tudo o que aconteceu. E quando se fala qualquer coisa relacionado a homossexualidade, se vai sempre se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Quando isso, na verdade, não é a parte mais importante do negócio. E sim que aquela pessoa, desde de cedo, desde alguma outra situação, tem uma série de fatores, uma série de características, uma série de atitudes que o fazem disso. E o fato da pessoa se relacionar não quer dizer que ela é ou não, porque uma pessoa heterossexual pode se relacionar com pessoa do mesmo sexo e não ser homossexual. Né, que foi o que a gente estava falando. Pode acontecer. Me relacionei, mas eu não sou. Agora, a pessoa é homossexual e não se relacionou ainda com uma pessoa do mesmo sexo, mas ela é homossexual, mas ela não ouve. Então, quando se fala no relacionar com pessoa, a gente está diminuindo a questão muito, no nosso ponto de vista, que foi o que a gente falou. Porque é muito pequeno isso, né? A pessoa, ela tem uma série de situações antes que as fazem sofrer, ou enfim, aí até que ela se aceite e que ela descubra. Enfim. Agora, vamos lá na situação aqui do cara. Então, começou essa história do filho do Superman aí. Douglas, você, o que você acha de tudo isso? Eu, sinceramente, não entendo por que as pessoas compram uma briga como essa. Primeiro porque, além de ser politicamente incorreto, não traz nenhum benefício. Eu, na verdade, eu sou contra também. Eu acho que ele mereceu. Se a partir do momento que você tem uma postura, se você é uma pessoa que influencia, né? É como eu defender o nazismo. Ah, não, mas tudo bem, eu respeito, E a capa da revista da... Defendeu o nazismo, você falou, me lembrei da capa da revista Isto É, que colocou o Bolsonaro como Hitler, né? Tá feio, né? Aquilo foi ridículo, né, eu acho que pegar o Bolsonaro pode ser... A M que for. Ao Holocausto. Exato, o povo judaico, né? Exatamente. Quando você acaba pegando uma pessoa e uma comparar. situação tão triste porque o Bolsonaro pode ser o que for, mas Exato. essa comparação é nojenta, né? Nojenta. O tiro saiu pela culatra ali, exato. né? Mas eu acho que a questão do Maurício, né, do jogador, ele entrou numa situação. Então, você tem sua opinião, guarda pra você. Né? Assim, primeiro porque o que você está falando é uma coisa que não agrega nada, vai só... Pode pegar quem tem as cabeças fracas e apoiar você. E seguir nessa linha e achar, não, tá vendo? Tem gente que apoia. Eu, sinceramente, eu acho que tem que respeitar a opção sexual das pessoas, independentemente de qual for. E eu questiono, quando alguém se incomoda com alguém, por exemplo, eu me incomodo com um gay, eu acho que ele é um gay enrustido. Muita gente fala isso, muita gente acha E tá eu não vejo incomodando porque, a própria pessoa, né? ele se vê, ele inveja nele aquilo que ele gostaria de ser. Aí é uma questão psicológica, já é mais profunda. Existem estudos nisso. A gente estava lendo que existem estudos nesse sentido de quando a pessoa tem essa questão. Foi feito assim, foi feito um estudo medindo, colocaram lá uma cena de sexo e tal, e aí mediu. Aqueles que eram mais homofóbicos eram aqueles que tiveram uma reação maior, tal. Parece o cérebro que reagiu mais favoravelmente. Mais quente, deu uma... então, eu acho que é uma forma de... a repulsa só daqui para fora. Eu não entendo, nunca entendi isso. E eu não sou gay, mas eu não tenho nada contra e não entendo quem é contra. Então eu não vejo por que o cara entrar numa dessas, perder o emprego e acaba sendo um efeito moralizador, porque de fato
tem que normalizar isso. Acabou, chega. Não tem mais por que ficar, né, esse tipo de comentário. Aí eu comparo como realmente defender o nazismo. É a minha ideia, sim, mas sua ideia é ridícula. Desculpa, você não pode propagar. Guarda pra você. Guarda pra você. Porque gente como você pode... Você tem juízo. Mas, Você mas Douglas, mas aí a Luísa Mel, ela pode falar que andar de burro não pode? Então, eu não concordei também com ela. Então, é isso. Eu acho que é opinião, né? A gente tá falando de exatamente. opinião. Só que a gente tá falando de opinião relacionada à homofobia. A gente tá falando opinião voltada à questão do Hitler. Opinião voltada à questão do burro. Eu acho que É a mesma coisa. Quando a tua opinião, a sua opinião, assim, na minha cabeça, né? A sua opinião, ela é livre, desde que não coloque ninguém numa situação de risco. Vexatória. A partir do momento, por exemplo, a gente Desde que chegou a você ver não gay- julgue alguém. Exato. Você Ou acha aquilo e aquilo não vai fazer mal pra ninguém, o que você acha? Não vai magoar? É. Não vai... Ok. E nem vai encorajar o maluco, né? Por exemplo, teve gente, a gente soube tempos atrás de gay que apanhou na Paulista por nada, tava andando de mão dada, veio um cara e bateu nele. Então, assim, quando eu tenho uma ideia. Aí é que eu loucura, de- né? então, mas Aí aí, a pessoa- se eu defendo uma postura homofóbica, eu incentivo esses malucos que estão na rua. Eles vão falar, eu tenho razão, até o Douglas acha, se eu fosse alguém, né? Mas o Maurício acha que é da jogadora da seleção. Então, assim, ele tem que ter uma responsabilidade maior ainda, maior do que nós, né? Do que. Porque ele é figura pública e a gente não. Né? Você viu o presidente foi tão julgado aí por conta de que ele falou que ele não ia tomar vacina. Sim, eu entendo, não é, ele tem o direito dele, tem, mas a influência dele sobre todo mundo é muito grande. Ele devia calar a Então, a boca partir do momento também, que você né? é uma figura pública, você tem que ter responsabilidade do tamanho do seu cara, Exato. da Só altura da isso. sua figura. Perfeito. Falou 100%. Eu não sou contra. Filomena. Eu acho que eu não sou contra. Eu acho que se ele não quer tomar vacina, não toma, mas não fala. Guarda pra ele, ele é uma figura pública. Agora eu vou te falar esse negócio do Vamos lá, o do super-homem. quadrinho. Quando você viu a cena do menino beijando o outro menino, foi um problema pra você? Não, eu só fiquei chateada. Porque eu falei assim, mas é o super-homem. Ele não tem que beijar ninguém. O Batman não tem que beijar ninguém. O Robin não tem que beijar ninguém. É verdade. Porque na minha infância eu adorava isso. Gente, eu assistia aquele Batman e Robin. Mas o Robin que- nunca foi viking, né? Não, mas aquele. Tem um programa, tinha uns programinhas, o Batman e Robin, o Super-Homem, não sei o quê, e não tinha baixaria. Nem beijando mulher, nem desnecessário, beijando exatamente. homem. Porque é uma coisa que entra na cabeça da criança, Então, é o que eu gente. falei, eu nunca vi o super-homem beijando alguém. Agora, se ele beijou uma mulher, ele pode beijar um homem. Não, 100%. É isso, né? 100%. Eu acho que a questão é essa. Eu não Beijou um deveria- homem, poderia beijar uma mulher, mas não tinha que beijar ninguém. Por É. causa disso. Ó, igual pra quem tem filho aqui. Até mesmo porque não tem que sexualizar a criança. Isso! Ok, Falou mas tudo. não tem que sexualizar a criança na questão hétero e, E nem nem homo, né? nada. Nenhuma. Exato. A criança não tem que saber nada E disso. você é o concorda? Você concorda que toda criança igual eu queria ser a Mulher Maravilha? Eu adorava a Mulher Maravilha. E quantos menininhos gostam? Meu afilhado mesmo, ele usava a roupa, eu que dei ainda, o do Super-Homem. Aquela roupa, a capinha. Gente, deixa a pessoa se iludir. A criança, ela se descobre É que só. sabe o que eu acho? Por que acontece isso? Por que as pessoas hoje gostei. falam e querem trazer tanto essa questão homossexualidade pra quadrinhos, pra cartilhas, pra tornar isso um pouco mais, pra tornar Pra isso normalizar. comum, pra normalizar. E talvez se você trabalhar isso na idade da criança, quando ela crescer, aquilo já será normal pra ela. Faz sentido. Faz sentido, mas a gente não tá acostumado a isso, porque nunca se fez. E quando sai daquilo que a gente tá acostumado, talvez a gente sofra, a gente não concorde, a gente ache que não é legal. Mas eu não sei, talvez tudo isso é objeto de estudo, é especialista falando. Não somos nós que somos leigos e não entendemos nada de nada. Vamos dizer assim, disso. Não, 100%. Você não, você ainda fez psicologia, né? Sim. A Filó tem aí a questão da psicologia. Então eu acho que faz sentido nisso, mas... É porque é um mundinho que só eles vivem, só... Até eu, não vou mentir, quando eu vi, eu falei assim, nossa. Tipo, nossa. Perdi o filho do Superman. É uma Mas coisa... ele pode ser bissexual. Não, tudo bem, isso aí não vem nem ao caso. É igual o doutor comentou na Paulista, tudo. Mas, pessoal, agora eu vou entrar num comentário que eu não sei se vem ao caso, mas eu vou falar. Não sei se aqui as pessoas andam de metrô e de ônibus. Eu não sou contra nada, mas eu acho horrível um casal de homem e mulher no cantinho do metrô, naquelas coisas e tal. É horrível, Beleza, ridículo. agora igual, eu entrei uma vez no metrô, saindo do Legale, dei aula lá, saí, era 10h30, fui pro metrô. O metrô estava vazio e entrou um casal, né? 2 homens entraram de mão dada, agarradinho, até aí, tudo bem. Aí um sentou e o outro foi e ficou sentado no colo dele falando, vamos brincar de upi-upi. E ficavam se beijando e se...
É muito chato. Então, acho Isso que é errado tanto da mesma forma que homem, seria se fosse fosse mulher com homem. mulher ou mulher com homem. Tá, mas você concorda que se eu falar, eu sou homofóbica, eu sou isso, eu sou aquilo, você Não, processada... eu acho que não. Aí não. Gente, Não, mas ela diz que Você- a histeria vai nesse sentido. vai. Eles vão falar... Porque Mas eles aí é o fazem- exagero, aí eu acho que é o alguns exagero fazem pra dela. criar fatos, eu acho. Isso. Porque isso não, Isso. não é legal pra ninguém. Eu não sou obrigado a ver. E, Eu tá acho que a vendo? partir do momento que você normaliza Não sou obrigado a ver tudo- nenhum casal, nem hétero, nem homo. É o que eu falo. E eu tava do lado de uma pessoa, Quer ver, vai na casa de swing, né? eu estava do lado de uma pessoa, de um homem. O cara devia ser camelô, ele tava cheio de... Ele falou assim, tá vendo? Se a gente fala alguma coisa, eu ainda vou preso. Ele saiu na outra estação porque ele não tava... Tava horrível a Mas cena é o que dentro tem que do ser metrô. feito. Eu penso, os incomodados que se mudem. Pronto. Então, mas... Porque assim vai Ah, esvaziar. Douglas, não acho que os Tá incomodados vendo? que se mudam. Olha Se isso. você, porque Ah. o risco é muito grande. É o que ela falou. O risco é Eles grandíssimo. não fizeram à toa. Eu vejo como fizeram pra causar uma polêmica. Pode Entendeu? ser, pode então, cara, levanta, evita. Maurício, E até fica mesmo, quieto. vamos dizer assim, ó. Atos libidinosos, né? Vamos dizer assim, tá? Acredito que seja. Sim. Sim, Né? só que quem vai Agora, se você chega. responder sou eu. É. Se eu chegar lá e falar assim, por favor, vocês podem se comportar dentro do metrô? A vontade que foi essa. Eles vão olhar pra mim, sua louca! Aí vão começar a gritar, vão chamar o guarda do Mas metrô. eu não acho, Filó, que isso seja generalizado. Existem turmas assim, Isso. como existe assim, aqueles que também falariam, poxa, desculpa. Também. Uma pessoa que faz isso não fala, ai, desculpa. Não. Uma vez, igual no metrô mesmo, as pessoas se beijando, aí um cara passou encarando, aí o cara olhou e falou assim, perdeu alguma coisa aqui? Eu reparo tudo, eu adoro. Quando eu fiz psicologia, eu ficava reparando tudo, gente. Perdeu alguma coisa aqui? Mas aí o que eu penso é o seguinte. Difícil. Tem Não que é? separar, né? Você tem, por exemplo, nesse caso aí do que ela mencionou do metrô, nós temos o gay e tem o gay mal educado. O gay que quer causar. Não quer dizer que todo gay é Não, assim. claro Ele é que assim. não. Então o problema é aquele lá. Mas nem por isso eu posso ser contra o gay, não posso ser homofóbico, né? Sim, não pode Você não bater. foi contra, não é o fato dele ser gay, é o fato da cena. Dele não ter educação. Ele não ter É o educação, fato dele não ter dele não educação, respeitar dele o não ambiente. respeitar a legislação, O porque a lei ambiente. fala que não pode. Não pode. Exato. Aí eu Mas é também- bem complicado, você entende? E aí fica assim, eu até entendo, ele falou, ele é coitado, né? Mas assim, a pessoa olha assim, se assusta igual. Minha mãe com 70 anos vai olhar e vai choca, falar... "Oh!" choca. Mas Não por quê? que ela seja contra. Mas por quê? Pra ela isso não é comum. Talvez pras crianças de hoje que estão tendo esse contato, não vai ser. Já não choca. Então eu acho que faz Sim. sentido. Tudo isso faz sentido. Agora vamos lá. No caso do jogador, foi demitido por. Não sei se foi por justa causa aqui, eu não tenho essa Não, informação. justa causa Alguém não tem? deve ter Rescindiram sido. o contrato. Só rescindiram o sim. contrato. Na visão de vocês, correto ou não? Não. Ah, Não, eu acho- de forma nenhuma. Delicado, né, decidir isso, né? Mas assim, misturar com o contrato de trabalho é complicado. Nada a né? ver. Não- Não é igual o Bruno Mas que peraí, matou. mas a eu É vou- Elisa. tudo reprovável bem. a conduta dele, mas mexer no Tá bom, contrato mas vamos dele- lá. A gente tem a questão de patrocinadores que obrigam. que pediram a cabeça No caso dele. da Fazenda, vamos falar da Fazenda. Ah, Nego do tá Borel certo. estuprou fulana, né? A gente já concluiu aqui no programa aqui, não sei se vocês Eu estavam, tava. mas a gente Tava. entendeu que não houve estupro, Não. né? Olhando como leigos, tal, entendemos que não. Só que a Record, por sua vez, falou, temos que expulsar porque o A patrocinador, tô pressão, tendo sofrendo pressão. Nesse caso aqui é a mesma coisa, é a pressão. Mando embora? Posso mandar embora, porque assim, não foi por justa causa. No Nego do Borel, eu sinceramente acho que foi muito pior. Porque eu rescindi o contrato de um jogador, eu simplesmente rescindi o contrato do jogador, pago as verbas rescisórias e acabou. É. Agora, Nego do Borel perdeu uma chance enorme de ganhar uma quantia em dinheiro ou de estar dentro da Fazenda. Isso. Então eu acredito que a responsabilidade da Record pelo que fez é grande e terá consequências. Muito. Já o clube aqui, se bem que na Justiça do Trabalho, hein? Pode entrar com uma ação e pode ganhar uma ação aí de uma De danos indenização por morais. danos morais. Porque não tá assim, não foi, é que você falou, não tá por justa causa. Mas não foi por Mas justa não tá causa. no 482. Mas não foi por justa causa. É. E aí? Eu não posso mandar embora simplesmente porque eu não gosto da conduta? Posso. Ou não? Pode. Se fosse imotivada, pode. Imotivada, É, pode. posso, mas também tem a questão discriminatória. Ele não tá sendo discriminado Pela opinião. simplesmente Aqui ele pela tá. opinião dele? Tá. A Tá. opinião dele é X, então ele tá sendo... Complicado, hein? Aqui eu dá me um dano preocupo. moral bem legal. Quando eu li essa... Eu falei, nossa, que dano moral lindo. Por quê? Tá tudo comprovado que foi por causa disso. Você entendeu? Então, mas a Agora- sociedade julga que isso tá certo. Então, Mas O que aí foi tá. feito. Eu fico preocupada com isso, gente. Eu fico muito preocupada porque é o seguinte, quer dizer, se você tem uma determinada fé, uma determinada crença, uma determinada visão de vida, você não pode mais se posicionar. Não tô falando bater,
Não estou falando discordar, não estou falando ofender. Isso eu Super sou concordo. completamente contra. E quem fala, por exemplo, que é de Deus, sabe que o próprio Jesus, quando que estava para ser crucificado, que Pedro cortou a orelha do soldado para impedir, ele foi lá, pegou a orelha dele e colocou de novo. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Não vai pagar o mal com o mal. Não é assim que se resolve as coisas. Não é porque eu não concordo com você que eu vou arrancar sua orelha, sua cabeça. Entendeu? Então, assim, quem fala de Deus, no caso, se justifica isso dessa forma, está equivocado. É uma coisa, é uma situação. Bater, qualquer tipo de agressão, ofensa, na minha visão, é completamente errado, sem falar de crime, enfim. Agora, você não poder manifestar a sua escolha, você não poder falar daqui a pouco o que você gosta, que o seu tipo de família é esse, não quer dizer que o seu tipo de família não possa ser assim, mas o fato de eu ter uma opção, uma escolha, eu não posso manifestar mais a minha vontade. Vocês estão vendo aonde a gente cai? A gente cai na opinião. Eu não posso dar a minha opinião porque o cara subiu no burro. Eu não posso dar a minha opinião porque o cara falou. Famoso. Agora eu poderia falar, ninguém ia comentar. Filó, você não poderia falar. Se você fizer uma live falando, se você falar no seu Instagram um videozinho, você vai ser julgado. Nunca mais. É a cultura. Você vai ser cancelada. Sim, Mas isso envolve também a fé da pessoa. Não estou falando a fé evangélica, crente, católica. Não, a fé no geral, o que ela tem. Gente, deixa a pessoa viver a vida dela eu acho também. Que a gente tá num momento que eu concordo com ele. Você tem que ser hipócrita. Você não pode falar exatamente o que você pensa. Isso, hipocrisia, a palavra hipocrisia certa. É o que vai passar. Mas, e eu gente, acho que quem peraí. deveria ser responsabilizado são esses patrocinadores também, porque eles não podem fazer esse tipo de coisa. Eles estão querendo impor nas pessoas, na sociedade, o que eles querem, gente. Bem colocado. Isso é um absurdo. É um absurdo, mas você lembra do Neymar quando foi o poder. acusado? Aí que tá, nós estamos falando do poder. De ter estuprado aquela menina que todo mundo sabe que não estuprou Se ele não nada. tivesse os prints. Não, então, ele perdeu. Na época, assim, é que ele é trilionário, né? Mas assim, eu lembro que quando, ele perdeu vários patrocínios, a Nike tava pra rescindir com ele. Gente, foi uma coisa assim de louco. E ele não fez nada, ele provou na justiça, mas ele perdeu. Depois acho que voltou, mas ele perdeu vários patrocínios. Perdeu mesmo. Eu lembro como se fosse hoje. Eu acho que é isso. Sabe o que acontece? Talvez o judiciário precise, de uma vez por todas, também mudar isso, né? Eu acho que é a questão de decidir no sentido de que as pessoas podem ter opinião. Sim. Como é o caso da Luísa Mel. Eu acho que no caso da Luísa Mel, que eu volto porque a gente falou dela no começo do programa. A Luísa Mel, eu acho que ela poderia ter expressado a opinião. Ela não poderia ter ofendido. E ponto. Mas o Maurício escroto, não a hora que ela ofendeu. falou escroto, esquece. Vamos dizer, Então, no caso do Maurício ele aqui, não eu não sei, ofendeu. ele não ofendeu, ele deu opinião, ok. E 2 pesos e 2 medidas. Você falou muito bem, Afonso, quando você mencionou aqui a situação do nazista, né, da capa da revista com o Bolsonaro. Quer dizer, olha só, não estou defendendo ninguém, pelo amor de Deus. Eu só estou colocando as coisas na mesa pra gente aprender a discutir sobre. Porque se você não sabe discutir ideias, gente, também, vamos repensar, né? Tá certo. Porque é complicado isso. Pelo menos a minha cadeira não está sendo chacoalhada, né? Porque no podcast passado, o colega ficava chacoalhando minha cadeira aqui. Ela Aqui falava alguma coisa que não podia, ele chacoalhava ela. Enfim, mas assim, você concorda que são 2 pesos e 2 medidas? Quando a gente fala do Bolsonaro, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa dele. Do Lula também, né? Fazem qualquer coisa, qualquer um. Fernando Henrique. Agora, nós não podemos falar nada de ninguém, porque a gente vai olha, ser penalizado. Mas outra coisa. Hoje em dia você não pode falar que você é simpatizante do Bolsonaro. Você não pode. Não pode, Se você gente. falar isso, você é apedrejado. E se você falar que é do Lula, também você é apedrejado. Não, e quando você Mas faz peraí, assim, eu sou ó. simpatizante e ponto. Qual o problema? Nenhum. Nenhum. Muita gente vai Só que aí mentir. é gado... não é? Aí começa Lula livre, mortadela. Poxa vida. Daqui a pouco ninguém vai saber quem é quem. Porque você não fala em quem você vota, e não, por medo de falar. Sim, você... Aí eu também não falo, de repente tá todo mundo aqui votando na mesma pessoa e ninguém sabe. Porque tá E é todo tão mundo gostoso Foi o que aconteceu em discutir, né? 2018. O Bolsonaro foi assim. A pessoa só Ele abriu ganhou voto no outra... segundo turno. Todo mundo só começou a falar assim, eu vou votar no Bolsonaro. Com a boca cheia no segundo turno. Porque até então tava todo mundo quieto, né? Quando as pessoas E eu viram posso que falar uma muita coisa? gente tava junto, Não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Porque o que aconteceu é a maioria silenciosa, tá? Ela tá esperando o momento certo. Seja na política, seja em tudo. Essa indignação... Mas porque te julgam. Te julgam o tempo todo. Estão fazendo isso, é hipocrisia. Então, Te cancelam, cancelam. esse cancelamento tá fazendo Horrível. o quê? Você tem que se calar e não pode falar sua opinião real. Mas lá dentro ninguém muda. Exatamente. Então, quando você tiver a oportunidade, você vai fazer o que você quer.
na verdade. Você não vai expor mais. Há uma pauta que é imposta de cima para baixo, isso vem dos Estados Unidos, começa com Black Lives Matter, termina com um assunto de homofobia, e tudo isso vem para o Brasil de uma forma coordenada. E a gente não consegue controlar isso de baixo para cima. Não existe uma a sociedade não está organizada tão bem organizada a fim de impugnar, de bater de frente com essa pauta. Existe essa pauta, tanto é que o negócio do Maurício, é o que ele falou, não só com ele, como eu, como vocês, deve estar vendo só o Superman, tanto o Superman. Eu olho e ignoro, porque eu sei que é uma coisa que estão trazendo pra gente ficar discutindo. E não importa, a gente tem que aprender, tá, você pensa assim, eu penso diferente, agora pra você, acabou. Tá, mas a gente precisa deixar a liberdade de expressão, desde que eu não te ofenda, igual o caso da Luísa Mel, Escroto você é fogo, não hein? pode mais falar qual é o seu conceito de... Gente, eu tô falando do meu conceito, eu tô falando que eu gosto de carne, eu gosto de comer carne, eu tô falando que eu gosto de azul, eu não tô falando que você não pode gostar de azul. Gente, onde a gente vai parar agora? E eu reforço, quem tem que ser penalizado aqui são esses patrocinadores. Tem prova de que eles estão fazendo isso? Tanto o da Record, quanto esses. Porque tem que parar com isso, gente. Porque, quer dizer, a pessoa não pode manifestar Se for penalizado, opinião. vai ter um freio nessa história. Para tudo. Uma coisa Que é o se caso do acredite. Neymar. Ele não Qual é o agrediu juiz? ninguém. O negócio é tão forte, que eu falei da pauta, é tão forte. Qual é o juiz que vai condenar uma empresa dessa? Vamos falar assim, que o juiz está com comportamento homofóbico. Porque a gente Então, também... assim, vão Isso. estender. É um negócio contaminado, que vai contaminar É isso que ele. eu Mas ia porque a falar gente agora. também não tem Então, uma... assim, a gente pode ter uma Mas a gente não tá sugestão, falando uma só da questão da legislação homofobia nova. aqui, a gente tá falando também da questão do Neymar, do estupro. Mas o tudo. do Neymar todo mundo viu que Do ele Neymar tava... não, do Nego Nego do do Borel. É, o do Nego do Borel ainda vai pra frente, ele vai ser Mas, discutido. gente, aquilo não vai dar em nada, pelo Mas se amor de alguém Deus. for responder, vai A ser mulher a que foi pra Record, cama não do vai ser os cara. patrocinadores. A gente tem que chegar em quem está realmente, de fato, viu o caso promovendo de Santa isso. Catarina? Isso mesmo. Os Que patrocinadores... são os patrocinadores. Teve o caso da Você não pode, como patrocinador, só porque você está injetando dinheiro aqui, dizer qual vai ser as regras do jogo, essa é a gente. realidade. Nossa, Suelen, você falou tão bonito. Ai, obrigada. Olha, Mas essa é uma realidade. que Mas time, tá viu? tudo no contrato. O poder tá aqui. Então, é. assim, o patrocinador pode, porque ele tá Então. pagando. Se ele não pagar, ninguém... Mas não- pode, Você pode viu? até a página 2. Agora- Até a hora que começarem a cancelar esse cara também. Agora vai você cancelar? viu Quem vai que quem vai cancelar? Quem vai cancelar? o Maurício tá sendo cancelado injustamente por dar opinião. O pessoal da... Posso falar da TV? Não, Pode, a fala o que TV você quiser. Globo está pressionando ele. Eu vi vídeos de pessoas falando ao vivo em programas, acusando ele de homofóbico. Aí você no começo falou o seguinte pra mim, muito pertinente. Você falou assim... que você tinha comentado que as pessoas falam mal, aí dá uma margem para outra chegar lá e agredir, né? Sim, Porque sim. é público. É o que a Globo está fazendo com o Maurício. Eu esqueci o nome um daquele massacre, né, Carlos que acontece. Casagrande, aquele Ah, que, sim, o que Carlos também era o maior drogado, que agora vem botar moral aqui nas coisas também. Foi falar mal do Maurício? Suelen, que você tomou? Não. O pior que o copo tá cheio. Isso Me dá um pouco desse negócio, ô Só- Gabriel. pode ser usado Gabriel, contra me você, traz esse isso. negócio que você deu pra ela aqui. Que seja. Eu quero tomar um pouco desse negócio. Eu tenho uma Indignada. opinião e eu vou manter a minha opinião, Adorei. custe o que custar. Adorei, Suelen! Adorei! Não, gente, agora Posso quer dizer falar? que eu não Ela posso tá ter falando opinião? o que tem que ser dito. Ela tá falando que todo mundo pensa, mas ninguém tem coragem. O que acontece é o Isso. seguinte... Beleza, se alguém for me processar, eu não tenho R$1. Ô, Suelen, mas veja bem, eu concordo Não com você. percam tempo, o que eu galera. estou dizendo é que o que eu estou dizendo é que essa indignação individualizada não vai mudar. Então, mas E a aí Globo você se tá expõe fazendo e é cancelada. isso. A Globo tá fazendo isso agora Não, mas pra ela não tá cancelar falando o nada Maurício. que possa cancelar ela. Não necessariamente O que ela tá dizendo faz sentido e todo mundo acha como isso. é você cancelada? Não necessariamente ela. Eu digo que quem se opõe contra, por exemplo, Isso um artista que não vá é. lá na Globo, aliás, Globo não vai dar espaço, mas um artista que é contra, que vai defender o Maurício, ele vai ser cancelado. Então a pessoa fica quieta. Mas aí a Globo precisa deixar que os seus funcionários, como o Casagrande, que tem um histórico Só se pesado, mudar a direção. aquele outro que apresenta, eu esqueci o nome dele, que apresenta o programa lá de Globo Esporte, falando que o Maurício ele é homofóbico? Quer dizer, só porque eu não O concordo Roto falando- com a sua Não, opinião, sim. eu sou homofóbica? Eles chamam o presidente de genocida. Então, mas eles estão fazendo isso e eles estão fazendo com que as pessoas que claro, são o presidente homofóbicas tirou o fiquem dinheiro com deles, raiva né? de quem não tem e vá lá e bata nessas pessoas. É, e Aí incita depois o falam ódio, que né? foi a gente. É o ódio, mata. Eles Não, estão pode matar incitando ele. E o quando ódio. na realidade não é isso, o cara simplesmente... Desculpa, eu já ia ser convidada para o Encontros, agora eu já percebi que eu não Esquece. vou ser mais. Esquece. Desculpa, gente. O encontro com Fátima Bernardes. Gente, mas já olha, era, mas eu acho que assim, cancelou, ó, por exemplo,
essas conversas, essas reflexões que a gente trouxe aqui, eu acho que exatamente traz clareza pro caso aqui, pra situação, né? Pra tudo que vem acontecendo no mundo nos dias de hoje. Eu acho que tá muito chato, tá muito triste. Lógico que a gente antes aqui, eu acho que talvez você que tá chegando agora, a gente defendeu essa questão da homofobia, a gente defende, né, a questão da livre escolha. Da livre das escolha. pessoas. A gente falou Adoro. tudo isso. O que a gente tá dizendo aqui é quando a coisa ultrapassa limites aí e vai pra um outro caminho, né? Mas, enfim, eu acho que é assunto, tem muito assunto, tem muita coisa Eu a falar. falaria aqui a noite inteira. Eu acho que também, esse- sobre isso, Sobre adoro. a noite inteira. Essa situação, Até ser a presa. revolta mesmo da Suelen, é a revolta de Exagerado. Newton. É a terceira lei de Newton, né? Que fala que é o princípio da ação e reação, que diz que toda força de ação existe uma força de reação que possui o mesmo módulo de direção, porém em sentido contrário. Então, assim, o que está acontecendo com muitas pessoas, não é só você, Suelen, é que muitas pessoas, até mesmo eu, talvez não vão querer propagar para não comprar uma briga. Aham. Mas é uma reação a essa força que está vindo de cima para baixo, falando, é assim, você tem que engolir, e acabou, senão você é cancelado. E está usando os grandes meios de comunicação, como é a Globo, que é muito forte. Como é que luta contra a Globo? Não dá. Entendeu? Então, Mas era forte, né? Era. Agora mas já Era, não. mas tá Ainda, caindo, né? ainda é a né? potência, gente. Mas todo mundo sabe que o que eles fazem ali, né? Todo sim, mundo. agora todo mundo sabe que a internet acabou com o monopólio Exatamente. da informação. Exatamente. Né? Mas o fato é que é uma liga. Eu penso de que forma que eu vejo tudo isso. Eu acho que a gente tem que esperar a poeira baixar, deixa as coisas se assentarem, porque o que é real vai prevalecer. Será? Porque todo mundo tá quieto, então vamos colocar que é normal, por exemplo, vamos colocar a situação contrária. É normal ser homofóbico, você vai passar a ser homofóbico por causa disso? Não. Vai. Você vai ficar quieta e você não vai tratar com normalidade. Então eu acho que isso que é real prevalece. Toda essa cultura, Então, mas a isso gente gera está falando de distração. política, e quando a gente fala de política, a gente pode incorrer, como exemplo, eu tô até preocupada com o que eu vou falar, mas assim, tipo assim, tem gente que defende o comunismo, e eu não sou contra nem a favor, mas você já pensou em defender o comunismo? Você já viveu em Cuba? Você já viveu na Venezuela? Então, veja, se a gente começa a ficar quieto também, até que ponto a verdade vai prevalecer ou ela vai ser calada? Porque a gente tá sendo esmagado, a gente não igual pode você falar falou. nada. E a gente daqui a pouco vai estar numa situação tão baixo que a gente não vai conseguir levantar a mão para dizer eu existo, porque você vai ter medo. É como o poema de Mayakovsky, né? Porque primeiro vem e roubam nossas flores no jardim, nós não dizemos nada. Exatamente. O silêncio dos bons, não lembro o ditado, mas quer dizer que, tipo assim, o Dos maus silêncio age pelo dos maus. silêncio dos bons. Isso. Se a gente ficar quieto por não... Eu discordo. Qualquer pessoa que bater em alguém porque ele é homossexual, seja lá o que for, ou por qualquer outra questão, é errado e essa pessoa tem que ser penalizada, presa, o que for. A justiça tem que ser feita. Agora, o fato da pessoa manifestar a opinião dela, do que é o mundo dela perfeito, do que ela gosta ali, sem ofender ninguém e sem ditar regras, porque ela tá falando dela. Então, eu não vi o discurso gosto dele. disso. Diz que Ele ele não incitou, falou. né? Não, ele não incitou. Não. O que ele falou, afinal, hein? Ele só deu a opinião dele, gente. Veja, eu gosto daria- de azul. Eu não posso falar. daria a minha. Eu falaria, poxa, que pena. Porque os super-heróis não são pra isso, Mas aí pra você beijar. também, se tiver alguma outra categoria do que não tem o que fazer, vai É. te cancelar também. Sim, isso é verdade. Porque assim, igual eu falaria e falo abertamente aqui. Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman, Robin, Eu estou com o Maurício. Coringa. Pra mim não tem que beijar ninguém. É um quadrinhos onde é a ilusão de crianças e adultos. Porque os quadrinhos os adultos compram até hoje, esses Nossa, quadrinhos. Tem gente E outra coisa, Coleciona. a Filomena trouxe à baila uma questão. Desculpa, Afonso, a gente tá... Olha aqui o que ele falou, tá? Só pra vocês entenderem. Só pra gente colar aqui. O caso começou em 12 de outubro, quando Maurício Souza publicou em seu Instagram um print da notícia do Superman atual, o filho do Clark Kent, assume ser bissexual com a imagem do beijo gay do super-herói nos quadrinhos. Na legenda, o jogador de vôlei escreveu: "É só o desenho. É só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar." Mas pra que ele entrou nessa briga? Tá bom, mas o que ele escreveu? Vamos entender. Vai nessa, vamos ver aonde vamos parar. É. Eu Ele falou- eu sim. explico qual foi Sim, a ele quis origem dizer do que o negócio é pensamento tomar uma dele. proporção grande, que olha, façam alguma coisa. Não, gente, é o que o Afonso e a Filomena falou no começo. Criança é pra ser criança, não tem nem pra você falar que é um beijo entre homem e mulher, nem pra ser um Não, beijo é. entre homem e homem. Para de querer sexualizar as nossas crianças. Eu também Quem acho. vai ver concordo. desenho é criança,
caramba! Você quer disciplinar seu filho a ser isso ou a ser aquilo? Discipline, mas não precisa colocar isso público. Poxa, deixa a criança ser criança. Não acho que teve comentário Não, você homofóbico. Eu sou pedagoga, Os gente. meus filhos falam abertamente comigo sobre isso. Os filhos E de outra, 9, mas 10 ou 12 anos, Ô, pai, e tá tudo compra bem. uma revista pra mim e tal. Ok, Quero ver lá. Aí mas são chega. seus filhos. Daqui a pouco tá na cama. Tuc, tuc, tuc. Hã? Ah, sei lá, não Gente, combina com isso. Não combina. Eu sou pedagoga por formação. Eu estudei, eu trabalhei com criança. Gente, é lindo o mundo de criança. Deixa a criança ser criança, poxa, é só isso. E quer dizer que eu não posso falar... Eu não tenho filho, infelizmente. Mas se eu o seu ponto tivesse... é diferente, né? Não, mas se eu tivesse filho, eu quero que ele continue criança. O que ele tiver que descobrir, Deus saiba lá o que for, que seja, mas não ficar sendo também. Agora a gente tem que ser, todo mundo tem que ser homossexual, todo mundo tem que gostar de, todo mundo tem que ser Mas, vegetariano. Suelen, mas a questão, eu volto àquilo que eu falei. Talvez o que se quer, né? A sociedade quer. E aí eu acho que falta estudos nesse sentido, ou falta trazer à baila esses estudos, se é que eles existem, né? No sentido de que, trazendo isso pra criança, tornará isso mais comum. Não, tem que e trazer deixará- pra criança educação Não sei, e respeito eu tô pelo ser dizendo. humano. Isso. A partir do momento que a criança é ensinada em casa que ela tem que respeitar o próximo, certo. ela não vai fazer nada e não precisa Faz sentido. sexualizar. E ela vai ser o que ela Mas o seu quiser. ponto não é a questão da homossexualidade, é a sexualização. Então, mas Então, a sexualização, ele fala, ela está em Surgiu um tudo. copo aqui que eu não sei nem como. Ela está em tudo, Eu não derreteu. precisa. Nem Não vi chegando. Nem também. eu. Ele levantou uma bandeira? Eu Pode concordo até com você ser. com relação ao ponto da sexualização. Agora, com o fato de estar beijando um homem ou mulher, de verdade... Indifere, indifere, Isso, que o Maurício não indifere. precisava ter entrado nessa Mas briga. é a opinião dele, caramba. É, aí que tá. É o mesmo jeito que a outra falou do burro do outro. Mas Eu aí, falo que eu eu gosto de de verdade- azul, amanhã eu vou ser presa Ó, porque eu gosto de Eu azul. de verdade acho que a opinião dele podia ter ficado quieto, porque ele Não podia... podia, é constitucional Lá atrás, o direito então, dele. mas a evolução vai acontecendo. Lá atrás, a gente já teve o negro sentado do lado de fora da sala, porque a sala era só pra branco. E quando Outro absurdo. Quando um pegou, todo mundo falou, você deixa aí, daqui a pouco toma conta. Foi a mesma coisa. Porque nós Daqui somos 20 humanos. anos, a gente pode olhar pra trás e falar, nossa, é mesmo. O fato é que a evolução vem e ela é um trem sem controle. Quem fica na frente é atropelado. Mas na É isso que eu evolução, penso. pessoal, eu falo pra vocês que estão nos assistindo, a evolução é respeito. Você quer evoluir como pessoa, como ser humano, é respeitar o próximo. Não é questão de anular a opinião dele, cancelar a pessoa porque ela tem uma opinião diferente da sua, gente. É só isso. É tão simples, É, Mas é não vão respeitar. parar. Sueli, mas não vão parar. Bom, É Mas isso eu que também não vou me calar, porque o que eu não concordo, eu vou falar. vamos pras perguntas aqui. Vamos pra pergunta. Próxima pergunta que chegou aqui. Não me dá mais Doutor- isso. O que tem aqui, meu amigo? É, para. Eu Dá um falei que você ia Rivotril. me dar um pouco Olha. desse aqui. Chega! Dá um Rivotril. Rivotril. Acabou. Vamos para um papo mais legal. Isso, por Doutor Afonso, o pai da minha filha paga pensão estipulado amigavelmente. Obrigada. Acontece que ele não paga a diferença de férias 13º. Será que vale a pena entrar na justiça? Na verdade, tem que ver o que foi definido lá no... Não, mas é amigável. Não foi amigável. Não Foi foi amigável. definido nada. O pai da minha filha paga pensão estipulada amigavelmente. Acontece que ele não paga. Não tem que pagar. Paga nada. Paga nada, não tem nada sem título estipulado. nenhum. Eu não entendi o amigável aqui, na hora me faltou isso. Então, na verdade, tem que entrar com uma ação pra daí na ação regulamentar essa pensão, tudo certinho, e aí sim você vai colocar sobre 13º, férias, tal. Se não, tá bom do jeito que tá, né? É Se isso? é amigável, sim. Agora, vamos lá. O que tem que prestar atenção? Muitos casos, que foi quando a minha primeira especialização foi direito de família, que eu advoguei muito tempo. Gente, tem homens que trabalham e ganham um xizinho, né? E dão a pensão a mais do que se pagaria dos 30% do que ele recebe. E você tá lá enchendo o saco. E você vai... Já aconteceu várias vezes comigo. Várias. A mulher quer, porque quer arrancar as calças do cara, não sei o quê. O cara vai, paga lá um salário mínimo pra ela, por 2 filhos. É o último que aconteceu comigo. Falei, olha, ele faz o quê? Ele trabalha numa... esqueci o nome agora de uma... aquilo que Uma Lula- empresa X. Uma empresa lá X e tal. Eu falei, mas ele tem estudo? Não tem. Então, peraí. Tá. Você já imagina que o cara não ganha tão igual... Lorenzetti, um nome famoso e tal. Tá. Ele é engenheiro? Não. Ele é não sei o que, administrador? Não sabe. Tem até a 8ª série. Então, ele é limpa-chão, modo dizer. Carrega caixa e tal. Pô, ele te dá um salário mínimo pras 2 crianças. Eu acho que... Eu falei bem assim. Eu acho que tá bom. Não, porque ele deve ganhar bem. O cara ganhava Menos. 2.300. Foi o que ela ganhou. 30% de 2.300 para os 2 filhos.
Porque ele não depositava esses 1.000, ele dava em dinheiro para ela e ela queria mais. Então, amigavelmente, às vezes é tão bom, entendeu? Então, tipo, e outra, quanto seu filho gasta? Deixa como tá, né? Deixa como tá. Presta atenção, porque às vezes as pessoas igual, tem filho em escola pública e quer cobrar 10.000 do cara. O que o seu filho gasta? Quais os gastos dele? Ah, ele faz inglês, faz natação. Opa, vamos dividir esses gastos. Opa, divisão. Agora, você querer arrancar as calças do cara? Igual aqui eu não sei, mas pelo jeito, às vezes o cara é pedreiro, não tem como provar o quanto ele ganha. Ele vai dar 30% do salário mínimo. Ah, mas o juiz não manda pegar os extratos? Manda. Mas quem disse que ele põe na conta dele? Você acha que ele é burro? Põe na conta da mãe, na conta do irmão. Acho que ela aprendeu agora, né? Eu acho que é muito complicado. Bom. Então preste atenção antes de tomar qualquer passo. Olha como ficou o papel da Sueli. A dica tá dada. A Suelen tá... Gente, nem vou deixar a Suelen falar mais hoje aqui. Vamos voltar a falar de esportes aqui, ó. Vamos falar do Maradona. Documentário sobre o Maradona pode causar uma batalha judicial, gente. Parece que vai ter encrenca aí nesse documentário do Maradona, né? Ele que foi grandíssimo jogador aí. Documentário Maradona, Conquista de um Sonho, será lançado apenas no dia 29 de outubro. Porém, ele já está causando uma verdadeira polêmica e ameaças judiciais por parte da lenda da seleção argentina, Napoli e Boca Juniors. Daniel Osvaldo, ex-Porto e namorado de Giannina Maradona, uma das filhas do El Pibe, utilizou as suas redes sociais para mostrar a sua indignação, alegando utilização ilegal dos direitos de imagem de Maradona. Vocês vão todos cair um a um, vão pagar por isso, seus ratos, disparou Osvaldo em um dos stories no seu Instagram. Peraí, o Osvaldo quem é, gente? O ex-Porto e namorado da Giannina Maradona. Ele é o genro. Que o genro vem se meter no negócio aqui? Ai, olha, tem cada genro. Lembrando que a família do Maradona já havia soltado um comunicado ameaçando entrar na justiça contra os criadores do documentário. Pô, que legal o documentário do Maradona e tal. Pô, né? Vamos ficar felizes. Caros amigos, estamos impressionados com o fato de várias pessoas não autorizadas estarem tentando comercializar os direitos de imagem e o nome de Diego Maradona. Isso não é permitido pelos seus herdeiros. Entre com o processo, né? Tão simples. Pra que fazer confusão? Alertamos que qualquer violação ou desconhecimento das leis estará sujeita às ações judiciais perante os tribunais competentes. Para qualquer atividade ou utilização de direitos relacionados com a imagem e o nome de Diego... Isso é o genro, né? Deverá entrar em contato conosco. Estamos trabalhando em vários projetos que anunciamos muito em breve, afirmou a família de Maradona. Eu acho que até faz sentido. Agora, por exemplo, eu posso fazer um documentário de uma pessoa, assim, como é o caso do Maradona, assim? Precisaria ver sem autorização? Precisaria ver a legislação argentina, né? O que diz a esse respeito. No Brasil, eu acho que você fazer um documentário de figura pública não é protegido, né? Ou é? Então, agora você me pegou, porque assim, não teve o documentário daquela que picou o cara da pipoca? Não, mas ela autorizou, ela é atriz, então, né? Ela autorizou Ela e não ganhou autorizou nada. E não ganhou nada. Não, peraí. Não vem não, que ela não ganhou nada. Não ganhou, eu li. Não houve pagamento, não tem pagamento de nada. Eu duvido, eu dou. Eu li. Tudo não tem bem. pagamento, tal. Tá, mas isso é por trás. Não é possível. Que ela não vai ganhar nada com isso. Ela contou tudo, ela fez, ela blá blá. Não. E o direito de imagem, sabe essas coisinhas? então, Mas a mas- biografia do Roberto Carlos foi proibida, não foi? Eu não Do autorizada. jogador? Não, do Roberto Carlos, cantor. Ah, mas ele não autorizou. Sim, então, Ah, não, mas ele tá mas aqui, vivo. então, mas aqui morreu o Maradona, a família teria que autorizar o espólio. Tem, sim. O E aí? espólio tem que autorizar. Se Então- não autorizar, Então é o caso. aqui no Brasil. É o caso. aqui no Brasil... Lá a gente, eu não sei. Lá eu nem estudei, mas... Eu sinceramente só acho ridículo o genro ficar aí batendo a beisola falando do Maradona, sendo que entre na justiça e pronto, e vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o resultado, que aí vai saber se tem direito ou não. Agora ficar aí falando, não, na família do Maradona, você não é a família, pô. Não é? Entrou de gaiato. Ele, genro, não é parente. Pô, pelo amor de Deus. Gente, falou tudo, gente. Ah, vai. Parente. Nem vou ler mais essa matéria Toma aqui, que essa essa matéria tá sem linha. graça. Doutor Afonso, meu namorado faleceu sem registrar nosso filho. Poxa, que triste. Não tenho contato com a família dele. Piorou. Como não estou trabalhando, preciso de ajuda com pensão alimentícia. Como posso resolver isso? Primeiro, eu acho que assim, tem que contratar um bom advogado, que tenha aí um trabalho relacionado a detetive, pra descobrir primeiro onde é que tá a família. Porque, gente, não dá pra abrir um processo contra alguém que você não sabe onde tá, nem quem é. Primeiro, né? Então você primeiro precisa contratar alguém que te ajude a resolver essa questão aí pra descobrir o paradeiro dessa família. E se essa família tem como, né? Descobriu quem é a família, paradeiro, primeiro, recumação para reconhecimento da paternidade. Primeira coisa, tem que reconhecer. Vai ter que talvez fazer exumação ou fazer um exame de DNA
com alguém da família, com algum irmão, tem que fazer isso, é o primeiro passo. Feito isso, aí vamos falar sobre a questão alimentícia aí, que a família pode ou não, depende aí das condições e tal, vir aí a ajudar. É isso, agora me ajuda aí nessa questão. Vocês acham que... A obrigação alimentar nesse caso aí é tanto do lado de lá, do paterno, quanto do materno. Mas o também. cara morreu, o pai morreu. Então, mas a obrigação passando do ascendente direto, né, para os ascendentes. Não, mas... Pais, aí era que é direito de família que tem. Após Então, é melhor se ele que morreu, pessoal, o que acontece é que se ele morreu e ela conseguir comprovar, e se ele trabalhava registrado, o menino tem direito à pensão. Entendi. Vai ter direito, vai no INSS, mas só se ele for. Agora, se ele era autônomo, não tem direito a nada. Mas ele podia recolher. Então, mas se ele recolher, ele tem o direito. Tipo, se ele autônomo. Você tá ele vendo? recolhe, Essa é a importância de você recolher, né? Fazer os recolhimentos previdenciários, mesmo que você seja autônomo, né? Isso, aí o filho vai entrar como dependente e automaticamente vai receber a pensão até os 24 anos. Show. É simples. Então aqui eu acho que a gente não tem... Super tranquilo. Não é- o ruim é achar a família, Afonso. achei a família. Como vai você ser tem um... complicado. tá. Sei lá. Bom, vamos falar aqui de Nike e Barcelona. Tentam costurar acordo para evitar uma guerra de 50 milhões de euros. Quanto é isso, Douglas? 50 milhões de Vezes euros. 7 quase, né? É. Dá o quê? Redonda Uns pra 38 milhões? De 38, 380 milhões de reais. Milhões. Pelo amor de Deus, em Nike e Barcelona. O clube suspendeu 3 processos judiciais que mantinha contra a marca e busca uma solução amigável. Deixa eu ler a matéria aqui pra gente entender exatamente o que tá acontecendo, né? Responsáveis por uma das parcerias mais longas aí do futebol mundial, a Nike e a Barcelona têm passado por atritos nos últimos tempos. Prova disso é que o clube, antes das últimas eleições, entrou com 3 ações judiciais contra a marca. Agora, sob o comando do presidente João Laporta, o Barcelona suspendeu os processos com o objetivo de tentar um acordo amigável que seja bom para ambas as partes e evite uma batalha judicial que poderia alcançar cifras próximas a 50 milhões de euros. As informações são do site espanhol. A princípio, na primeira questão a ser resolvida é a alegação do Barça de que a Nike não pagou royalties pela venda de réplicas de camisas que são cópias oficiais dos uniformes dos jogos, embora de qualidade técnica inferior e vendidos sem a logomarca da Nike em redes sociais e redes como Carrefour. Esse negócio, porém, não é administrado diretamente pela multinacional americana, mas por uma empresa catalã chamada Rogers, que obteve a licença mundial das réplicas do Barça para Espanha e Portugal em 99. E segundo alega o clube, o Rogers ficou longe de pagar tudo que tinha. Gente, olha só, talvez essa informação aqui muita gente não saiba, né? Que existem as réplicas e são réplicas autorizadas e que a própria empresa, o Barça, por exemplo, ganha em cima disso. É o próprio Barça que faz as réplicas. Será que as pessoas sabem disso? Eu não sabia, fiquei sabendo com a matéria. Que louco isso, né? Porque aqui é só o original. Não, a réplica também é do Barça, né? Então, quando você for na 25, presta atenção. Ó, você quer a similar? A bolsa, qualquer... Ó, a réplica original. Ó, o quê? Réplica original? Que louco isso. Em segundo lugar, há uma questão envolvendo multas que a Nike tem aplicado no Barcelona nos últimos anos por uma suposta violação de acordos. Foram analisadas todas as... Gente, mas peraí, o patrocinador e o clube brigando desse jeito chega a ser ridículo, né? Eu acho que faltou uma gerência, uma liderança aqui do clube no sentido de resolver os problemas. Sim. Como é que você vai brigar com o teu patrocinador, com quem tá te sustentando, com quem tá criando a possibilidade de você existir ali, né? E aí tem essa outra questão. E o terceiro é o abuso de posição dominante. É o que pode dar mais repercussão, impactando inclusive diversos grandes clubes da Europa, né? De acordo com a revista aqui, a Nike assinou um processo de sanção com a Comissão Europeia, que teve início em 2017 e terminou em 2019, pelo qual pagou 12,5 milhões de euros. A sanção foi por proibir os comerciantes de vender mercadorias autorizadas para outros países do espaço econômico europeu. Enfim... Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui importante. Para resumir, a multinacional americana forçou os grandes clubes com os quais trabalhava a praticamente limitar o varejo ao mercado natural. A prática anticoncorrencial esteve em vigor entre 2004 e 2017. Como o Barcelona considera que teve uma grande perda de rendimentos por conta disso nesse período, quer uma compensação financeira, uma espécie de indenização. Isso desse terceiro processo, né? Como o Barça e Nike tem ainda uma parceria longa pela frente, que é até 2028, tá? A parceria deles, a ideia do Laporta é tentar resolver tudo de maneira amigável. Perfeito, Laporta tá certo. Atualmente a marca americana é a principal renda oriunda do patrocínio do clube, já que a Rakuten, master da camisa do jogo, e a Beko, master da camisa do treino, reduziram valores e podem até sair no final da temporada. Para piorar, o Barça está atualmente sem diretor comercial e sem diretor de marketing, percebe-se. Ou seja, no momento, entrar em uma briga milionária contra a Nike não parece ser uma ideia rentável para o clube catalão. Eu acho que tá certo aqui o
o presidente do clube. Douglas. Eu, como você sabe, eu adoro esse assunto, negociação. Então manda bala, vai, fala bastante então. Falo muito sobre isso. E eu acho que uma negociação... Eu acho até que eles criaram essa celeuma para poder puxar para uma negociação, porque eles já estão fragilizados em vários aspectos. E a negociação é sempre o melhor caminho, né? Você acaba recolocando as coisas no lugar. Então, acho que o Laporta está fazendo bem. 100%, concordo. Show. Então aqui a gente não tem muita novidade nesse tema aqui. Eu acho que a encrenca é grande e o Laporta tá indo pelo melhor caminho. Perguntinha que chegava pra gente aqui, olha só. Doutor Afonso, fui a uma balada. Conheci uma garota e fomos pra minha casa. Ao acordar, percebi que estava trancado. Que merda. Acordar, percebi que estava trancado e meus objetos de valor tinham sido levados. Não sei o nome dela, o que eu faço? Aprenda com isso. Sabe, pelo amor de Deus, tem que apanhar. O dela eu não sei, mas o dele é Cinderela, né? Boa noite, Cinderela, ele tomou. Mas que situação, cara. E ela não tem pra onde correr. Não sei o nome dela, o que eu faço? Cara, não leva ninguém pra tua casa que você não sabe o nome, que você não trocou o telefone, Continua que você não levando. conhece a pessoa. Poxa vida, hoje em dia a gente não pode confiar nem na nossa sombra, né? E aí aqui eu acho que assim, inocência tua, o que você faz, larga a mão de ser tonto. Se ele acordou com o rim, ele já tá no lucro. Isso, pensei a mesma coisa. Acordou com o rim? Não acordou Uhul. numa banheira de gelo, né? Tá ótimo. Pensei a mesma coisa Cara, se agora. você não pode dar sua opinião, quanto mais levar alguém que você não conhece pra casa. Ela voltou, ela voltou no assunto. Ele tá indignado. Ela voltou no assunto. Eu sinceramente acho aqui que você não tem o que fazer. Doutor Afonso, fui a uma balada, conheci uma garota e fomos pra minha casa. Que legal. Ao acordar, percebi que estava trancado e meus objetos de valor tinham sido levados. Não sei o nome dela, o que eu faço? Chora, 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 chora. Vai se tratar, garoto, sai da minha bota. Né? Levou Adoro. minha roupa. Ui! Bom, é isso, pessoal. Eu acho que a encrenca é grande aqui, nós não conseguimos te ajudar. Você vê que a gente aqui até dá luz pra algumas pessoas aqui, dá direcionamento, mas no teu caso, meu filho, nem fazendo reza braba aqui pra resolver o teu problema, tá? Pra descobrir quem foi a garota que você levou embora pra casa. Se é que E foi ela garota. te deu aí uma... Vixe, se é que foi garota. Bom, enfim... Eu quero agradecer vocês aí, porque foi muito bom estar com vocês aqui. Eu fico triste que acaba, né? Ah, Mas gente tudo que é também. bom tem que acabar, dura pouco e tal. Mas esse Pod Legal de hoje foi sensacional. Queria agradecer todos vocês que estão com a gente aqui ao vivo. Obrigado pela sua participação. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se aqui no canal. É sempre bom ter a tua companhia. Compartilha esse vídeo com os colegas. Ativa sininho para você ficar ciente sempre que vier vídeo novo aqui no canal. Enfim, é isso. Tudo isso é feito com muito carinho. A gente faz com muito carinho. A gente se prepara para isso. A gente vem aqui, se desloca, fazendo sempre para vocês aí, para trazer uma alegria para tua noite. Mas não só alegria, né? Trazer conteúdo, que é o importante. E aí eu tenho esse time que é maravilhoso, eu nunca tô sozinho. E hoje, agradecer a esse trio maravilhoso, começando por ela, que hoje arrebentou a boca do balão, Suelen Colombo. Su, obrigado! Nada, muito bom estar aqui com vocês, poder, por enquanto, expressar a nossa opinião, sempre com Por respeito. enquanto. Ela fez a ressalva. Mas eu gosto de falar, gente, respeito Percebemos. ao próximo é você não atacar ninguém, não xingar ninguém, não bater em ninguém e ter o seu direito preservado de expressão, isso é muito bom. E muito obrigado, Afonso, por essa oportunidade, né, de eu poder me manifestar aqui. Por Você enquanto. colocar pra fora. Soltar tudo isso. Eu vou no psicólogo hoje. Não, eu vou lá no Não, podcast, eu vou no Pod Legal. Vou pra Resolvido. fora. Obrigado, Su, você foi demais. Querida Filomena. Querido Afonso, Obrigado, meu lindo. obrigado, viu? Obrigada É a bom ter você pelo convite. Valeu. Você é uma pessoa maravilhosa e merece vai, todo o nem sucesso tanto. do mundo. Pessoal, vamos lá, vamos bombar isso. Vai, galera. Um programa desse vocês não têm em qualquer lugar. Não verdade. Bomba aí. Instagram, bora. Obrigado, Filó. Beijão Todo pra sucesso. você. Beijo. Grande Douglas. E aí, meu? Obrigado. Só tenho que te agradecer aí por ter abrilhantado essa nossa noite. Valeu. Imagina, que honra estar aqui entre vocês, só personalidades. Adorei hoje ver. Hoje eu tô mais à vontade, né? É assim. Daqui a pouco você vai ver. A gente vem... Mas foi muito bacana. Foi hoje, gostoso, e foi obrigado gostoso. pelo convite e foi bem gostoso. É isso aí. Pessoal, obrigado você. Como o Douglas falou aqui, foi muito gostoso estar com vocês. Eu espero que vocês aí do outro lado tenham se divertido, tenham gostado aí do conteúdo, tenham aprendido bastante com a gente, tá bom? Você já sabe, a gente tem sempre encontro marcado às segundas, às quartas, às 20 horas aqui no YouTube e também no Spotify. E você pode ouvir do seu carro, de onde você estiver, você pode ouvir aí o nosso podcast. Fechou? Combinado? A gente se encontra? Então tá bom. Até o próximo. Tchau, valeu!